Em 3, 2, 1. Fala, seus filhos do Nabucodonosor, como é que vocês estão? Eu sou o João Marcon. E eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast. Graças a Deus, Graças a Deus, mais um episódio. Mais um, Firme e Gil. forte. Filme forte. Na batalha. Vixe. Como que tá a vida de casado? Bom demais. Bom demais? Igual o prego na areia. Eita, tem que estar mais firme, Gil. Que é isso? E esse aqui é o MJCast. Se você é novo aqui, esse canal pode ser um pouquinho o seu também. É só você se inscrever. Já compartilha esse vídeo com mais alguém. Deixa seu comentário que no final do episódio a gente vai pensar numa hashtag Isso junto aí. com o nosso convidado, topzera. E quem é ele, Gil? E quem é ele? O líder do Seven, da Rede Seven, da Batista da... Não, Batista da Lagoinha não, Armando. Ó, a concorrência. Eita, a concorrência. Da Batista da Glória, Giliard Santos. Uma salva de palmas. Esse é o cara, hein? Esse é o cara, Valeu, seja valeu, bem-vindo. valeu, Pode chamar de obrigado. Gili, né? Claro, por favor. Seja Ó o bem-vindo, estilo Gili. dele, Gil. É um prazer ter você aqui. Estiloso. Ah, e eu esqueci de falar. Depois desse episódio tem um rango pra gente. Verdade. Patrocinado Eu que cortei pela... você. você esqueceu do merchan. Esqueci do que vai patrocínio, quem que como vai é que pagar vai a conta da lojinha? Então agradecer a galera do Gente Boa que tá apoiando esse episódio. Depois desse episódio sensacional vai ter um rango pra gente lá. Massa. Aí. Gili, seja rango, bem-vindo, tamo cara. É junto. um prazer ter você aqui. Obrigado. Agradecer já de você ter prontamente aceitado o convite, né, pra estar com a gente. E chegou cedo, hein? Convidado foi o Você que viu? chegou mais cedo de Pontual. todos, pontual. Mano, se apresenta um pouquinho pra galera. Quem é Giliard Santos? Da onde você vem? Qual igreja, né? Que eu quase se errei aqui no alimenta. começo. Pra onde vai? Pra onde vai, como vive. Hoje não é Ah, sexta, mas... Mas... Na realidade, eu sou o Giliard. Embora alguns falam... Toda vez que eu falo meu nome, a galera já lembra daquela canção, né? Lagoinha imperando a um bálsamo em Giliard. Então, Você vê? Por isso que eu errei. mas não, sempre tem isso. Mas sou o Giliard, líder da Seven, Rede Jovem, na realidade de algumas outras frentes também da igreja. Ainda não sou pastor de igreja local, mas sou um dos pastores auxiliar ali com o pastor Enoque, da igreja sede ali, e várias outras coisas. Que a gente vai descobrir outras ao longo coisas. da resenha. Né? Várias outras coisas que a gente desenvolve, que a gente faz, mas é isso. Nossa, Show de bola. vários dons. Vários dons. Quase que eu achei que ele era cantor aí, mano. Vai descobrir. Não, daqui a eu pouco. sou, Mas mas eu desenrola. deixo em oculto, assim. O dom tá guardado. Cantor O dom de tá chuveiro. adormecido. Só canta no chuveiro. Gili, mas a gente sabe, depois de já começar do começo da sua história aí, Aham. se é nascido em berço El Shaddai, como a gente fala aqui, mas você tem uma coisa, vamos dizer, não sei se é inusitada, que você é genro do pastor, né? O pastor Enoque, Caramba, né? cara. Olha. E como que é essa pressão aí, a responsa, né? Então, cara, na realidade todo mundo fala... Primeira impressão que a galera tem, genro do pastor? Sim, genro do pastor. Aí depois fica conhecendo o apóstolo, aí fala assim, mas peraí, do sênior ainda? Aí a galera fica, uau, e tal. Mas assim, é um sentimento de filho. É um sentimento de filho. Eu acho que quando eu entrei naquela família, quando eu entrei naquela casa, não somente na igreja, o sentimento é de um filho. Legal. De um filho que frequenta a casa do pai, troca ideia e tal, fala sobre tudo e sobre o que tem no coração e tudo mais. Não tenho nenhum receio Restrições. de restrição, alguma coisa do tipo. Que Super massa. compreensivo, super coração de paizão. Então, eu acho que tanto eu acho que, na realidade, os membros da igreja têm o mesmo sentimento que eu, obviamente. Óbvio que eu fico um pouco mais honrado que tem uma oportunidade de caminhar mais perto, né? Mas, E cara, pegou a filha dele, roubou, levou embora. levou Tem esse embora. detalhezinho. e detalhe, né? Importantíssimo. Importante isso. Mas assim, pra mim, cara, na realidade não tem nenhum temor assim. Inclusive quando a gente foi começar a namorar assim, cara, todo mundo, nossa, primeira coisa, como é que foi que falar com o pai dela e tudo mais? Eu falava assim, cara, foi de boa, foi tranquilo. Já conhecia? Já conheci um pouco, na realidade não muito, mas já conheci um pouco da igreja em si. Aham. Mas tem sido super tranquilo caminhar junto com a pastora Helena também, que é uma mãe, é sensacional também. Então, eu acho que são pastores de igreja sênior que não exercem nenhuma
pressão absoluta em cima do que carregam, mas carregam com uma leveza, carregam com uma tranquilidade, que não tem como você ficar perto e ficar apreensivo. Cara, vai rolar uma bronca agora, vai rolar isso. Não, Sempre cara, pressão, né? não tem isso, não tem isso. Que bom, né? É, Difícil isso de é ótimo. conviver com a pressão, né? O tempo todo. É, Ou com a busca no resultado e tal. sim, Que é bom muito saber difícil, muito difícil. Que eles são de boa. Mas conta aí, Gil, então, o começo aí da história. Nascido na igreja ou não? Se converteu? Como Cara, foi? sou nascido na igreja. Até tava falando com uma pessoa esses dias e ela falou assim: você nasceu em berço evangélico ou te apresentaram Jesus? Ou quem te apresentou Jesus na sua casa, né? Na sua família. Você nasceu em berço evangélico, Sim. mas quem te apresentou? Eu falei assim, cara, eu acho que quem nasce em berço evangélico nunca apresentam Jesus pra essa pessoa, né? Você já tá no familiar, né? fluxo, você já tá no Automático, fluxo, você só vai, Só sabe? vai. E nem lembra num dia. Você nem lembra o dia que você falou assim, nossa, é verdade, eu ia apresentar Jesus nesse dia. Eu sei, eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, né? Isso. E, Mas- tipo, esse aí eu já não lembro, porque todo culto de criança eu aceitava Jesus. Então eu não sei qual deles que Sim, eu aceitei Jesus umas 3 vezes na vida, 5 então. vezes na vida pra mais. Mas tem um encontro, né? Tem aquele momento que você teve, Gil, esse dia que você... Tem aquela chave, toda né? semana. Se você não teve ainda, vigia, vamos fazer uma oração aqui. Já vamos no final aqui fazer aproveitar uma- essa oportunidade. Mas nasci em berço evangélico, meu avô é plantador de igreja junto com a minha avó, é pastor, tem tios meus que são obreiros, tias minhas que cantam na igreja e tudo mais. Só que depois de um certo tempo parece que a gente dá aquela Esfriadinho. perdida no compasso, né? Costuma, né? Vira... Eu frequentava uma igreja específica e depois desse tempo, nessa igreja houve uma ruptura e aí esse pessoal que estava nessa igreja começa a abrir uma nova igreja, começa a desenvolver outro ministério e tudo mais, e aí eu sigo com eles. Eu sigo com eles, tenho experiência com o Espírito Santo. Aí eu acho que foi um momento onde, de fato, talvez eu tenha conhecido parte de Jesus, vamos colocar assim, né? Não só de ouvir falar. E aí fiquei com eles um tempo nessa igreja. Só que daí depois de um tempo e tal, houveram alguns movimentos em Londrina que cresceram absurdamente. E aí esse pastor foi para um desses movimentos que cresceu dentro de Londrina. E aí ele deixou a igreja na mão de outro pastor. E aí eu falei assim, cara, não tá rolando. Não tá rolando. Outro pastor tinha outra dinâmica e tal, de igreja mega tradicional. E eu falei assim, eu acho que não tá rolando. E aí eu saí daquele ambiente, só que eu não saí para outra igreja. Eu saí pra ficar Meio... parasita, assim, vagando na situação. E aí, nessa de ficar vagando, as ofertas foram aparecendo, né? Sim. Quantos anos, mais ou menos, Gil, você tinha aí nessa... Ai, cara, eu sou muito ruim de data. Mas Sou você tem péssimo quantos de anos data. falando Eu nisso? tenho 33, cara. 33. 33 com uma carinha de 28, assim. Tá bom. Passa. Mas eu acredito que eu tinha uns 16, 17 anos. Entendi. Acredito que era Transição mais ou de- É menos. nessa fase Juventude mesmo. pra É nessa fase fase que dá É. aquela... E aí, nessa fase de idade, aí fui me conectando com outras pessoas, fui conhecendo outras coisas e tudo mais. E aí começa a ter todo aquele desvio de rota, né? Toda uma rota que era para ser uma determinada coisa, começa a ter totalmente um desvio de rota. E aí eu começo a traçar outros caminhos. Começo a traçar outras coisas, começo a experimentar outras coisas e tudo mais. E aí, cada dia mais vai ficando mais profundo o experimentar, a companhia e tudo mais. Começa a estudar à noite. Vixe. Aí... Começou da noite, já Começou a estudar à noite, já era. Viu, Giovana? Irmã do João Marcão? Não Pior tá que eu vendo? estudei à noite na mesma escola que ela. Não generalizando. Já era, o público que assistia a gente estudava à noite, Todo mundo estuda à caiu. noite, apavorado. Aí comecei a Pastor estudar à noite. disciplinando quem estuda à noite. Comecei a estudar à noite, aí foi se agravando ainda mais, aí em relacionamento atrás de relacionamento, festa atrás de festa e tudo mais. E aí eu costumo dizer que a misericórdia de Deus estava literalmente sobre a minha vida. Deus teve uma misericórdia da minha vida absurda, assim, rave,
Meteu o pé mesmo. Não, profundo, né? Só que em contrapartida, eu costumo dizer que aquela pessoa que foi tocada uma vez pelo Espírito Santo, a gente sempre recebe um toquezinho. Sim. Sempre vai recebendo um olha, Sim. calma lá, você sabe que não é assim, você sabe que não funciona dessa forma, olha, vamos lá. E aí essa pessoa que recebe esse toque, ele sempre fica com o pé atrás, né? Sim. Vai, não vai, eu acho que posso, mas eu vou ir devagar e tal, sempre fica aquele receio. E nessa eu conheci a Igreja Batista da Glória, só que não a igreja sede. É uma igreja que fica em outro bairro e tudo mais, e aí frequentava lá alguns finais de semana. Aí falei, não, cara, agora eu acho que eu vou voltar pra igreja e tal. E aí voltei pra igreja, comecei a tocar no louvor, tocava batera. Depois foi se converter. É quase música. Brincadeira, E aí, depois disso, cara, aí comecei a tocar na igreja e tal, mas era aquele negócio, tocava, mas não vivia. Fazia parte, mas não estava. Então, vivi totalmente essa parte da minha vida dessa forma. Foram meses assim, a pastora chegava, olha, eu sei que você não tá bem, vamos orar juntos, vamos fazer um tempo de jejum juntos, eu quero te ajudar. Eu falava, pastora, pode orar, vai ser legal e tal, mas eu acho que não vai rolar e tal. Mas mesmo assim, estando dentro do Ministério de Louvor, estando dentro da igreja, assim, com uma vida totalmente oculta, né? Porque, obviamente, ela não sabia que eu estava tão inserido dessa forma no mundo e tudo mais, nessa outra realidade. Obviamente, ela não sabia. E eu totalmente com essa vida dupla, né? Uma vida dupla que é por isso que eu falo, Deus teve muita misericórdia de mim. Porque um cara que era a época daqueles turnos 24 horas, 72 horas, sabe? E aí teve uma vez que a gente foi ministrar em um desses turnos e tudo mais. E aí eu esqueci, cara, que tinha esse turno. Eu esqueci, aí era 3 horas da manhã, meu líder me liga, você tá onde? Você não vai vir? Eu falei, tô indo, agora tô indo. Fui pra um desses turnos, toquei assim, totalmente louco, virado assim, e aí eu fiquei parando pra analisar um bom tempo atrás. Falei assim, cara, Deus teve muita misericórdia de mim. É porque você tava no altar ali, Você entende, cara? Era uma responsabilidade, é um lugar específico, não era qualquer lugar. E aí eu levava essa vida dupla, cara. Que é super perigosa. Entrando, muito perigosa. Aprofundando nesse tema, Gili, que eu acho que, infelizmente, acontece muito hoje em dia, né? Tipo, a galera, às vezes, no ofício ali, fazendo com excelência, mas a vida com Deus mesmo tá, tipo... Uma vida dupla. E é uma coisa que é muito, muito problemática, né? Sim, com certeza. Não existe um tipo de... Essa dicotomia, né? Pra, tipo assim, não tem como você ficar seguindo pessoas, então elas são livres pra fazer o que elas quiserem, né? Ela tem que ser gerada uma responsabilidade nelas pra saber que elas tem que estar em santidade no altar, mas é difícil, não tem como controlar isso. Pra quem é líder é um problema, né? Hoje em dia, você lidera pessoas e uma das coisas que... Não que você vai controlar as pessoas, mas uma das formas que você encontra de talvez acompanhar aquela pessoa mais de perto, dar um suporte mais de perto nas tentações ou alguma coisa do tipo, é dentro dos discipulados, né? Hoje eu louvo a Deus pelo pastor Enoque me discipular, algumas pessoas me acompanharem e tudo mais, que dentro desses momentos praticamente, vou falar praticamente, né? Porque é uma escolha, uma decisão o discipulado, né? Mas você viver uma vida dupla é só se você quiser mesmo. Só se você tiver um coração muito inclinado para o pecado para você permanecer nisso. Então, dentro dos discipulados foi onde eu consegui deixar de viver essa vida dupla. Óbvio que eu vi a conversão e tudo mais, né? Não sei se eu vou chegar nessa parte, mas é o lance do discipulado que me fez deixar de viver uma vida dupla. Show de bola. Mas pode dar sequência. Ter o coração tipo assim, você voltou pra igreja, como foi o processo da volta mesmo tendo essa vida dupla? Você foi lá na frente, aceitou Jesus
E começou Assim, de novo ou você só entrou tocando? Como é que foi Assim, isso? que nem eu falei, tinha vários relacionamentos de 3 pessoas e 3 garotas e tudo mais, cada uma em um período e tudo mais. Tinha uma vida assim, mano, Nossa, cara, totalmente Chegou a discípulo de deturpada Davi mesmo. Salomão ali. Totalmente deturpado mesmo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito chateado. Eu olhava pra minha vida, não gerava algo bom no meu coração, não gerava uma satisfação correta. Eu olhava pra tudo que eu tava fazendo, pra tudo que tava acontecendo na minha vida, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. E eu vi que meu coração ficava frustrado, a minha mente ficava toda hora pensando uma coisa, toda hora, e isso e aquilo. Eu preciso fazer isso porque eu tenho que ser aceito, porque eu tenho que estar no meio, eu preciso ter algo que contar, porque no meio da galera você precisa ter um conteúdo para você ser relevante ali no meio. Então eu falei assim, eu preciso gerar esse conteúdo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E aí você buscava, E aí ia desenvolvendo esse tipo de situação, né? É uma coisa que às vezes parece ser meio clichê, mas de fato aconteceu comigo, né? Vamos dizer, é o chão da adolescência, juventude, infelizmente. Entendeu? Acontece E aí depois de um bom tempo vivendo dessa forma, literalmente saí nesse período, saí do louvor, saí da igreja e tudo mais, e comecei a investir ainda mais nessa minha vida. E aí teve um dia que eu fiz uma oração-chave. Então não foi na igreja, não foi em um momento específico, em um encontro, não foi em uma conferência, foi no meu quarto com uma pessoa. E eu falei assim, olha, amanhã cedo a gente não tá mais junto. E aí, beleza e tal, rodou. E aí, essa pessoa saiu do meu quarto e aí eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, até agora eu fiz as minhas escolhas. Até agora eu escolhi com quem eu me relacionar, eu escolhi onde ia, onde não ia, eu escolhia fazer isso, eu escolhia fazer aquilo. Eu escolhi tudo até agora. Não te dei espaço pra nada. Falei assim, mas a partir de agora eu não aguento mais. Agora é o Senhor quem faz minha agenda. É o Senhor que me fala com quem eu vou me relacionar, com quem eu não vou, com quem vai acontecer isso, com quem não vai, com quem eu vou me casar, com quem eu não vou me casar. É o Senhor que vai me dar essa direção. E aí eu fiz essa oração. Falei assim, a partir de agora eu não me relaciono com ninguém. Não faço mais nada agora. Aí... Foi uma autoconversão. Aí no dia seguinte, ou um dia depois, teve um churrasco em casa. Geralmente essa época era época de carnaval. Geralmente essas épocas de carnaval, alguns colegas meus que eu me relacionava antes, a gente encontrava a casa dos pais que tinham de viajar, e os filhos tinham ficado, e a gente ia pra lá. E a gente ia pra lá e passava o final de semana pra lá. Só que aí eu tinha feito essa oração e 2 dias depois começou essa temporada de festa, de carnaval. E aí eu falei assim, cara, não vou. E a minha irmã, ela ministra também, ela já estava conectada com o pessoal da Batista da Glória e tal. Ela falou assim, vou fazer um churrasco em casa, fica aí e tal, não sei o quê. E aí ela fez o churrasco em casa. E aí quando ela fez esse churrasco em casa, tinha a filha do pastor lá. Ei, mano. Eu não sabia. Que Deus A Maressa. que Deus faz na vida da gente. Eu não sabia que ela era filha do pastor e tudo mais. Eu ouvi muito vagamente falar sobre ela, mas não conectado com tudo aquilo. E aí, cara, chegou um momento do churrasco assim, calhou de eu sentar perto dela. E aí eu falei assim, vou puxar papo com essa menina aqui, né? Tô aqui de bobeira, né? Tô. E aí comecei a puxar papo e ela só me tesourava. Pum. Aí começa a apaixonar. Aí gamou, né? Eu falei assim, tá de zoeira, né? Tá de zoeira, como assim, né? Não tá acostumado com isso. Falei assim, vou tentar mais uma vez. E aí tentei mais uma vez e neutra, total. Aí eu falei, aí dentro de mim eu falei assim, cara, por que você tá tão indignado assim? Você não ia dar mais nenhum passo assim? E a oração, E a oração? Eu falei assim, caraca, mano, eu acho que eu tô pirando. E aí saí de perto e deixei rolar. Só que daí uns 2 dias depois desse dia, eu falei assim, cara, eu não acredito que essa menina me deixou falando. Eu não acredito, sabe? Não sei se você sabe o que eu tô falando, mas é aquela indignação que fica assim.
Eu falei assim, não acredito. E aí... É uma questão de honra. Não quero revelar a minha idade, mas era na época de Orkut. Isso aí. E aí eu falei assim... Passamos por que bom, estamos família aqui. Mas aí eu falei assim, cara, vou mandar um depoimento. Saca? Que é oculto, né? Vou mandar um depoimento pra essa menina e vou ver qual que é. Se ela aceitar. Mandei um depoimento pra ela e tal. E aí ela não respondeu. Passou um dia, passou 2 dias, eu falei assim, cara, essa menina tá me tirando. Tava brincando na fazendinha feliz. Colheita, né? A galera já começa a lembrar de tudo, né? Momento nostalgia no podcast. Os grupos. E aí, cara, ela não me respondeu. Aí deu 2 dias, ela respondeu. E aí eu tinha mandado pra ela, falei assim, você me ignorou e tal, não sei o quê, bababá, bobô. E ela falou assim, não, e tal, foi sem querer, me perdoa e tal. Só que a partir desse momento a gente começou a trocar ideia. Só que era por depoimento. E depoimento não era o WhatsApp, que você mandava, dava sinalzinho verde, e não era depois MSN, dava sinalzinho. Você não tinha e não era MSN, não era pela MSN. Era quase uma carta o rolê. Correio, né? Porque, tipo, pessoa, você não via a hora que a pessoa via, você não sabia se ela já tinha lido, se ela tava pensando pra responder ou não. Galera que tá assistindo aí que não sabe o que é isso, rapaz, que é chaveco raiz. E aí, cara, e ela me respondeu e a gente começou a trocar ideia. Aí começamos a trocar ideia e tal. Só que nessas conversas, cara, o que era muito interessante é que ela começou a me fazer perguntas pontuais. Ela começou, tipo assim, eu já tava há 1 mês sem beijar ninguém, sem ficar com ninguém, e eu já tava achando estranho, tá ligado? Já tava achando estranho. Contar o testemunho do amigo meu, você não vai nem... Quanto tempo, Dil, não vale? Quando eu comecei a namorar, que eu fiquei me sentindo estranho. 1 semana namorando. Gente, será que isso aqui é permitido? Quanto tempo, Dil, no Vale de Ossos Secos? Vixe, velho, foi uns 6 anos. Assim, esperando a prometida depois da promessa. Mas tá bom, você é o certo, a gente é o errado. Não. Vamos deixar claro aqui. É que na verdade eu esperei ela vir na promessa, mas demorou, hein? Veio de Jabuti, mas chegou. Mas tá casado, o importante é isso. E aí, cara, já tava achando estranho isso, e aí de repente ela começava a me fazer perguntas pontuais, como qual? Qual é o seu chamado? Intencional mesmo, né? Intencional, real, assim, pum. Qual é o seu chamado? E aí, o que você entende como propósito e tal? Só que assim, que nem eu falei, né? Eu nasci em berço evangélico, me apresentou Jesus, mas eu já recebia profecia e tal, não sei o que lá. Só estava distante totalmente delas, né? Só estava totalmente distante dessas palavras e tudo mais. Só que quando ela começava a me fazer essas perguntas, eu parava de frente do computador, olhava a pergunta e falava, o que eu vou responder? Fazer você refletir, então. E aí o Espírito Santo começava a me lembrar de algumas palavras que eu tinha recebido. Então eu tinha recebido palavras que eu seria um pastor, que eu seria um evangelista, que eu seria um ministro da casa, que eu falaria sobre o evangelho, que isso, aquilo, outro. E aí eu começava a lembrar dessas coisas. Aí eu escrevia. Tem isso. Aconteceu isso. Um dia aconteceu esse tipo de coisa. Coisa que eu nem lembrava mais, eu comecei a relembrar. Então parece que foi um alinhamento toda essa questão. Deus foi trazendo as perguntas específicas para que primeiro eu, no meu coração, me lembrasse das promessas dele antes de partir para as próximas promessas. Legal. Então eu começava a lembrar disso e tudo mais, e aí respondendo ela e tal. E aí a gente começou agora não só a trocar ideia pelo depoimento no Orkut, mas a gente começou a trocar ideia por SMS ainda. WhatsApp esquece, né? Tinha um pacote de dados de torpedo, né, mano? E aí mandava torpedo e tal, e aí uma vez ou outra no MSN e tudo mais. Só que daí agora a gente começou a se encontrar na Seven Rede era 722. Que acontecia a 7, era 7h22, começava a 7. Era um texto específico, uma passagem específica, enfim. E aí eu não gostava de ir nessa 7 que acontecia na sede. Entendi. Que eu falava, não, lá todo mundo é assim e tal, não sei o quê. E o pai dela já era o pastor da sede? Já. Ele é pastor há 40 anos no ministério. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou lá.
Aí comecei a frequentar esses cultos e tudo mais, e aí a gente foi conversando mais, pessoalmente agora, e aí saía com a galera juntos e tudo mais, e Aí o tempo foi passando, deu 3, 4 meses, só conversando, eu olhava pra minha vida, ponhava a mão na cabeça e falava assim, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Não saí mais, Mudou não fumei mais, não fiz nada mais, e agora tô indo na igreja, Que com a mulher não faz na vida. tô interessado e aí eu olhava pra minha vida e falei assim, cara, tem alguma coisa mudando. Só que daí eu pensava, cara, eu vou seguir o rio. Vou deixar fluir. Deixar fluir. E aí eu ia deixando a água me empurrar, né? E aí a gente começou a intensificar as conversas e tudo mais. Já tava intencional pra namoro, já né? já tava totalmente tendencioso, né? Parte do sentimento já rolava e tudo mais, e pá. E aí a gente foi desenrolando, e aí fui no primeiro dia que fui na casa dela. É aí que eu quero, porque você falou que foi susto falar com o Enoque, mas você não era um cara... a cartilha do... o cara que já tá anos lá seguindo. Aí foi o primeiro dia que eu fui na casa deles, aí, tipo, já foi muito estranho. Muito estranho, vou te explicar. Eu cheguei lá e tal, né, tinha falado que ia e tal, beleza. Meus pais liberaram, pode vir e tal, não sei o quê. É o gelo, né? Aí entrei, Climão. tipo assim, muito sem noção do perigo, assim, né? Mas entrei de boa, e aí tinha uma mesinha redonda, assim, na cozinha da casa dela. Eu sentei de um lado, ela sentou de outro, e a gente começou a conversar. Normal. E aí eu falei, peraí, é aqui na cozinha que a gente vai ficar? Tipo assim, na minha cabeça, né? Tipo, porque... Uma sala de reunião. Quem namorou no passado e teve um namoro secular, alguma coisa do tipo, sabe, tipo, primeiro encontro está na sala, de boa, tá lá e tal, enfim. Liga um filme depois. Faz qualquer coisa e tal. E não, a gente ficou na cozinha trocando ideia. Aí eu saí e falei assim, cara, onde tô me metendo? Fiquei na cozinha trocando ideia. Ficou ali mesmo? Não, cozinha. Entendi. O pai dela na sala, a mãe dela ali, meio assim e tal. E fiquei na cozinha, trocando ideia. Eu falei, tá bom. Demorou, deixa eu seguir. E aí, beleza, né? Só que daí a minha vida com Deus já tava ficando mais intencional, né? Já tava ficando com mais propósito e tal, não sei o quê, pá. E aí teve um dia específico que eu tava falando, que eu tava orando e falei assim, Deus, eu acho que você não tá me ouvindo. Só esse lance do relacionamento, tipo assim, pra mim tá só uma conversa. Eu tô vendo que a minha vida, tipo assim, tá meio empatada no 0-0, que não tô com ninguém. Também só tô trocando ideia. Falei, mas eu tô seguindo, mas parece que o senhor não tá me ouvindo. Parece que eu tô aqui falando sozinho, né? E tal, e as minhas orações eram essa, cara. O senhor não tá me ouvindo, o senhor tá isso, aquilo, outro e tal, mas vamos lá. Vou continuando. Mas fala comigo e tal. E aí um dia, a irmã da Marissa, a Mônica, ela é muito usada em questão de profecias, palavras e tudo mais. E aí nesse dia eu fui na igreja, e aí no final do culto, ela veio e me entregou uma palavra. Pum. Sua cunhada? Minha cunhada. Eu tenho ouvido suas orações, tenho isso. E em cima, cara, reto. Eu falei assim, cara, pra mim deu, não precisa falar mais nada. Entendi, Deus. Não falar mais nada. E aí me aprofundei ainda mais. Aí nossas conversas ficou ainda com mais intencional. A gente começou a desenvolver ainda mais e tal. Aí depois desse episódio, onde tudo foi ficando mais intencional, aí teve continuei visitando a casa e tal, na cozinha. E aí chegou um dia que eu fui na casa dela, e aí, de repente, ela falou assim, a gente tá indo no mercado, vamos? Eu falei, vamos, tô aqui. Primeiro rolê não vou dar ruim, né? Primeiro rolezão em família, cozinha, mercado, Carrefour. A fruteira tá aqui. E aí fomos pro mercado, aí foi bate e volta no mercado, voltamos e tal. Aí sentei na varanda assim, elas estavam arrumando as coisas lá na cozinha. E aí ela chegou pra mim na varanda e falou assim, você quer falar com meu pai agora ou depois? Eu falei, vixe. Não tava preparado, só vim comprar um repolho. Eu falei assim, dia nenhum, eu não quero falar, né? Não quero falar nada. E aí ela falou assim, não, minha mãe tá pedindo pra você já falar com ele e tal, não sei o que, bababá.
Eu falei, acho que não vai rolar. Ela falou assim, não, ele tá no gabinete ali, aí já a gente vai lá. Ixi, agora ficou sério, hein? Eu falei, vixe. Eu falei assim, mano, aí ela saiu, eu pensei, né? Eu falei assim, cara, vou ficar esperando o quê aqui? Vou ficar desenrolando isso aqui pra quê, né? Põe pra sala logo, né? E aí a gente foi... Louco pra poder ir no banheiro, segurando o bicho faz uns 3 meses. E aí a gente foi... Chegamos no gabinete com o pai dela e tudo mais. E aí eu falei, né? Eu falei assim, olha... a gente tem conversado bastante, a gente já tem saído com a galera e tudo mais, e a galera vai começar a falar sobre a gente. Algumas coisas já estão acontecendo e tudo mais. Então, antes que isso aconteça ainda mais intencional, resolvi vir aqui falar com o senhor e tal, que a gente tá orando e tal, isso aqui, tudo outro. E aí ele já puxou a conversa e já... Reto. Passou as... Já foi dando ideia, né? Não, que o rolê é assim e tal, não sei o quê. E aí no final me ungiu ela, falou, vocês estão abençoados. Olha só. Pode começar a namorar, né? Você falou que ela tem uma irmã, Mônica, né? Tem duas. Tem duas. E você foi o primeiro genro ou não? Não, ela tinha uma irmã mais velha, que já era casada. Ah, entendi. E aí a Mônica, que é a do meio, e ela que é a caçula. Ela é mais nova. Ela é a mais sua nova. esposa, entendi. E aí a Mônica não. Aham. Mas aí ele abençoou assim e a gente... Aí eu saí no portão e falei assim... Tamo namorando. Tô namorando, cara? Nem pedi. Ele falou, tamo namorando? Eu falei assim, não, a gente não tá namorando ainda. E não tava. Não, aí eu falei assim, não, a gente não tá namorando ainda. Seu pai abençoou e tudo mais, é extremamente importante, mas a gente não tá namorando ainda. E aí, beleza. Falei assim, agora eu vou ter que correr atrás do momento específico, né? Não. E aí, no dia do aniversário dela, se eu não me engano, acho que foi o dia do aniversário dela. Aí, Maria, você fica esperta aí, hein? Se ele errou... Se for engano, vai ser o último engano. Então, cuidado. E aí, nesse dia específico, eu falei assim, vamos sair pra jantar, né, e tal. Aí, preparei um anel e tal, tudo aquele lance. Romântico, que até ser romântico, tem né? que ser, né? Aprende aí, Vasos. E aí, a gente foi no Casarão. Naquela época, cara, Casarão era um lugar bem chique. Não que não seja ainda, né? Foi antes de fechar e reabrir, né? Antes dos vouchers. Do Festival de Março. Perder mais um patrocinador. Casarão, é brincadeirinha. Se nós colocasse todos os patrocinadores que nós já perdeu, não ia caber no vídeo aqui de 3 horas que fio da E aí não tinha esses rolês. E aí a gente foi pra lá. Cara, eu fui com R$90 cravado no bolso. Se passasse, meu. E aí, cara, eu falei, Deus, não deixa o rolê passar, né? Não deixa o rolê passar. E pedi um prato pra ela, pedi um prato pra mim. Comemos, pedimos alguma coisa pra beber. E, tipo assim, quando eu olhei o valor dos pratos ali, falei, cara, vou ter que deixar ela escolher, não vou falar qual o prato que a gente vai comer. E aí ela escolheu e, cara, o dinheiro já tava no talo, assim. Eu falei, vai ser a bebida, 10ão, uma coquinha lata de 120. E aí, beleza. Aí pediu mais não sei o quê, mais uma água e tal. E começamos a bater papo, né? E tal, não sei o quê, e tal. Aí fui, pedi pra namorar com ela e tal. Ela aceitou, e tipo, top, né? Aí já deu o primeiro beijo e tal. Aí já comecei a ficar em casa, né? Agora, aí o pai tava... Agora o pai tá estourado. Só que aí, cara, a gente ia embora, eu falei assim, pô, vambora e tal, não sei o quê, mas... Você quer mais alguma coisa? E dentro de mim assim, não pede. Por favor, não pede. Porque, mano, se ela pedisse mais uma água... Pedisse um Kinder Ovo, já era. Não. R$300. Aí ela falou assim, acho só mais uma água. Moiou. Falei, moiou agora. Moiou, literalmente. Aí fui, falei, Deus vai ter que me dar um help agora. Aí fui, chamei o garçom veio, trouxe a água e tal. Aí continuando batendo mais um papo. E aí... fui pedir a conta, né? Eu falei assim, vou pegar a conta, mas eu pago direto no caixa, né? Pra não dar ruim, né? Vai que se precisar dar uma conversa, irmão, amanhã eu volto aí, pago diferente. Pega a minha CNH aqui. Explica a situação, tô com a moça ali. E aí pedi a conta, o cara falou assim, não, a gente traz aqui mesmo. Falei, beleza, pode trazer. E, cara, na hora que o cara trouxe assim... A conta, eu vi o favor de Deus, cara. R$90 cravado, mano. Rapaz, olha o milagre. Cravado, velho. Falei, cara,
Amém, glória a Deus. Confirmou. Não tinha dinheiro pra dar pro Garizinho. Garizinho da rua lá. Flanelinha, né? Galinha. E aí paguei a conta, fomos embora e tal. E aí a gente começou Namorar. nosso relacionamento, começamos a namorar. Você falou que é ruim de data, né? Você não vai lembrar. O ano você lembra? Que ano que foi o namoro? Deixa em off, né? Complicar o Gílio aqui não, né? E daí vocês namoraram quanto tempo e daí já casaram, mais ou menos? Cara, tem muita água que passou debaixo da ponte ainda, mas eu falo que em relação aos nossos padrões, assim, do relacionamento, né? Uhum. Tentar ser bem... Não, desenrola aí. Não ser breve não, que nós tem Mas tempo. a gente começou a namorar da forma tradicional, normalzona mesmo. Só que aí, cara... Aí, depois de um tempo, a gente foi pra uma conferência. Já tinha passado praticamente 1 ano e 2 meses, 3 meses de namoro. A gente foi pra uma conferência em Curitiba juntos. E aí, não sei se vocês viveram isso aqui ou se ainda vivem, alguma coisa do tipo. Mas nessa conferência em Curitiba... O que ficou em alta, assim, era o lance do romance real. Não sei se vocês já ouviram falar. Corte, é. Ah, sim. A corte, essa parada, sem beijo, sem nada e tal. E aí essa pastora foi, ministrou sobre isso. A pastora ministrou sobre isso e tal, não sei o quê, bababá. E quem quer fazer parte disso e tudo mais. Porque ela ministrou sobre os pilares que isso trazia, né? Sim. Amizade e tal, não sei o quê. Quem quer fazer parte disso vem à frente e tal, não sei o quê. E a gente tava na primeira fileira, tá ligado? Tava na frente. E aí uma galera veio pra frente, bum. E aí ela pegou na minha mão e puxou pra frente. Eu falei assim, mas eu não quero fazer esse rolê, cara. Falei, mas eu não quero fazer esse rolê. Fiquei muito bravo, assim, sabe? Fiquei muito bravo. E aí, como a gente tava em casas separadas, né? Nessa conferência, né? Não, por causa da conferência. Eu, tinha um time da molecada que ia pra uma casa de alguém. Entendi. E aí eu fui pra essa casa e fiquei indignado. E aí SMS pra cima, né? Por que você fez? Por que isso e tal? Sou manicure, ficar segurando a mão dos outros. Falei assim, agora todo mundo vai ficar falando que a gente foi pra frente, não tá fazendo rolê e tal, não sei o quê. Eu falei, vixe, mano, e agora? Eu falei, eu não vou fazer isso. Uhum. E aí, beleza. Continuamos beijando normal e tal. E aí chegamos chegamos dessa conferência e essa conferência ficou marcado esse lance do romance real. Uhum. E teve uma outra pastora que ministrou lá, ela tinha raspado a cabeça, um ato profético de renúncia e tal, não sei o que. Tipo assim, isso marcou a galera, assim. Foi uma conferência muito, muito boa nesse aspecto de entrega também, né? E aí quando a gente chegou na igreja... a nossa excursão chegou para entrar no culto e tal e contar os testemunhos dessa conferência. Fazer aquela recepção e tal, enfim. E aí a galera começou a testemunhar desse dia, cara, da conferência, e falando, né? Ficou marcado pra mim lance de entrega, então tô abrindo mão disso, tô abrindo mão daquilo, outro fulano lá, não sei o quê. E eu tava sentado assim no meio da galera e o Espírito Santo começou, e você vai entregar o quê? Eu falei assim, eu já entreguei minha vida. Eu falei assim, eu acho que agora eu vou fazer um jejum de coca aí. Fazer um jejum de aspargo aqui. Vou fazer um jejum de coca e tá suave, né? Ele, não, não quero isso. Eu falei, mas fazer um jejum de coca é top, né? Eu gosto. Coca-Cola, eu gosto muito e tal. E aí ele falou assim, você tem pedido coisas muito grandes pra renunciar a coisas muito pequenas. Aí eu falei assim, caramba, mas o que eu tenho? Falei, o que eu tenho? Bati a mão no bolso, não tinha dinheiro. Já tinha renunciado, vai ter. Dinheiro já tinha ido. E aí ele me lembrou dessa cena, tá ligado? Parecia que eu tava vivendo a cena assim, ó. Pum. O meu estresse com relação a isso. Abrir mão do beijo, desses negócios e tudo mais. Eu falei assim, não. Eu falei, não tem condição. Não tem condição ficar sem uma benção dessa. Não tem como, né? E aí relutei assim, falei, não, chacoalhei a cabeça pra sair, né? A voz assim, e aí falei, não, isso não tem condição. Aí beleza, aí acabou o culto, fui pra casa e tal, deixei ela em casa. E aí no outro dia a gente se encontrou de boa. No terceiro dia que a gente se encontrou, que eu beijei ela, tava meio esquisito já. O Espírito Santo ministrava, por que você tá fazendo isso ainda? Caraca. Aí eu falei, poxa vida, cara, não vai me dar um segundo de paz? E aí, beleza, e aí
quarta vez nos encontramos, mesma coisa. Toda vez que eu beijava ela, vinha esse sentimento assim, tá ligado? Falei assim, cara, quer saber? Se eu sei que o senhor tá me ministrando isso, vou falar com ela. Se ela topar, amém. Só que se ela não topar, aí, amém também. Estamos 0-0, ninguém cobra ninguém de nada e a gente segue. E aí, beleza, fui um dia, falei com ela. Aí ela falou, não aceito e tal. Agora ela que não queria. Aí eu falei, amém, não precisa aceitar. Não precisa aceitar. E aí, beleza e tal. Eu falei assim, olha... E aí eu falei, né? Falei assim, olha, mas, né, seguir de Deus e tal, tá, eu vou orar. Eu falei, poxa vida, tá, beleza, hora. Ela orou, no dia seguinte, ela, olha, eu acho que esse é o caminho mesmo e tal, não sei o quê, blá. E aí começamos, cara. Começamos o lance da corte. Do romance real, corte e tudo mais. Então, dali pra frente foi só... Mãozinha dada. Muita conversa. Conversa. Podcast começou essa época. E aí, cara, a gente ficou assim, se eu não me engano, 1 ano praticamente assim, cara. E aí marcamos a data do casamento e tudo mais. E aí casamos. Você noivou na corte, tudo? Noivei nesse lance todo ainda. Foi quanto tempo, mais ou menos, de corte? 1 ano. 1 ano. 1 ano de corte. 1 ano nesse processo todo. Nesse vale. Mas assim, cara, foi muito... Eu depois, quando você sai do processo, você começa a olhar o processo, você começa a ver assim, cara... eu acho que foi essencial. Essencial. Porque na sistemática que eu vinha, da forma com que eu vivia a minha vida, mano, corria um sério risco. 2 anos e alguma coisa de relacionamento, de dar alguma coisa errada. Então, eu vi literalmente, depois, olhando o processo, que nem eu falei, olhando de longe, falei assim, cara, foi um plano de Deus. Cuidado de Deus. Foi um cuidado de Deus em relação a isso. Tipo, que de negócio de vale e tal. Cada um tem a sua realidade, né? A gente não pode impor isso pra todo mundo. Mas eu já vi, tipo, casais, por exemplo, a Fabiola e o Sam já fizeram também. E assim, eu acho que, igual... Porque o namoro, quem fala bastante sobre isso, inclusive fazer propaganda aqui gratuita, o Iago Martins lançou um livro, Fogo no Parquinho, que é ministrações sobre namoro, que é legal. E ele fala um pouco sobre isso, porque assim, na verdade o namoro... não existe na Bíblia, né? O namoro que a gente tem hoje em dia, né? Isso. Teve toda uma construção histórica e tudo mais. Casamento arranjado mesmo. E tipo assim, muita gente acaba desfrutando de, entre aspas, prazeres no namoro que são reservados pro casamento. Sim. Então, se você for ver a fundo, realmente o namoro é pra você conhecer a pessoa. E se muita gente foca nessa parte, vamos dizer assim, mais sexual, que o beijo, de certa forma, né? Assim, não o ato que a gente... amém? Todos nós entendemos que é pecado. Mas essa parte do beijo e tudo mais. E acaba esquecendo de coisas essenciais, que é conhecer o caráter da pessoa. Sim. Né? Os princípios, como você falou, que desde o começo a Marissa te perguntou, chamado. Isso mesmo. Então, assim, tem gente que isso é essencial mesmo. Pra construir uma relação sólida, né? Pelo processo que a pessoa já passou. Isso. E dentro desse processo, cara, você começa a valorizar algumas coisas que no namoro tradicional talvez você não valorizaria, entendeu? Então, eu aprendi a valorizar muita coisa, porque eu me lembro quando eu tava solteiro ainda e morava nas casas dos meus pais, cara, eu não sentava na mesa pra almoçar, pra jantar, eu pegava meu prato e ia pro computador, entendeu? Era coisas bizarras assim, então tipo assim, eu não sabia dialogar, eu não sabia conversar por mais de 5 minutos, 10 minutos. Eu sabia tirar onda com a molecada, mas não sabia ter uma conversa produtiva, né? uma conversa decente que te levaria a algum lugar. Sabia desenrolar com as meninas, não sabia. Você sabia desenrolar com as meninas, não sabia conhecer elas, conversar. Entendeu? Um diálogo. Não tinha, não era nem só com garota, mas com gente, entendeu? Com a minha família mesmo, não sabia conversar tanto assim. E aí nesse processo, cara, eu soube valorizar isso. Como é importante isso, como é esse tempo de qualidade em si, é importante conversa e tudo mais. E aí eu não vi nem somente nisso, né? Cuidado de Deus, mas em todos os detalhes do casamento, cara. Todos os detalhes do casamento. A gente teve um casamento para 700 e poucas pessoas, quase 800 pessoas. Porque os convites foram feitos na igreja, de púlpito, assim, né? Os pastores quem e tal. Quem teve aqui que falou que foi isso? Desirê. Desirê.
Mas então, é recorde. Então, a gente teve um casamento gigantesco. E, tipo, cara, Deus cuidou de tudo, de todo o processo. Na nossa viagem e tal. Então, até Hoje eu acho que a gente colhe os frutos dessa Com temporada, certeza. assim, desse processo. Aham. Então eu julgo que foi extremamente essencial para dentro do nosso ministério. Então, durante o namoro, comecei a liderar uma célula, multipliquei essa célula, multipliquei de novo essa célula, nos tornamos supervisores de setor, depois se tornei supervisor de área, supervisor de distrito, supervisionava 32 células. Nossa. Óbvio que tiveram pessoas, a Mônica, teve o pastor Jonas Cerneve. Mas daí começou a nascer o seu chamado pra cuidar O meu de chamado para cuidar de gente. Aí começou a rodar tudo isso e tal, e aí foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? gente. E a bateria você abandonou. Aí abandonei. A bateria já foi. Já era. abandonei. Mas eu vi e vejo o favor de Deus com frutos que foram gerados nessa temporada, atitude, né? Show de bola. nessa situação. E aí, o ministério, você citou da liderança de células e foi natural. A parte para liderança dos jovens em si também ou não? Sim, foi tudo muito natural, assim, né? O pastor Jonas Cerneve liderou os jovens em si antes de mim, tanto na parte distrito, como era distribuído e tudo mais, nas células. Então, aí ele transicionou as 32 células para mim, aí a gente trabalhou essas células. Aí depois, em um outro episódio, ele transicionou a liderança da rede jovem para mim também. Então, a gente sempre teve conectado nessa parte de liderança, mas foi tudo muito orgânico, tudo muito natural que foi acontecendo, sem imposição, sem forçar, porque você é genro do pastor, você precisa apresentar algo diferente, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Então foi tudo sempre muito natural, assim. A sucessão foi bem... fluiu mesmo, assim, não foi algo forçado. Fluiu, não foi nada forçado, que eu me forcei, não, eu preciso estar ali, eu preciso fazer. Alguém, Não, eu só entrei no rio e deixei que a correnteza me levasse. Que legal. E foi me levando, você foi me encontrou levando. algumas dificuldades, com certeza, no caminho. Tipo assim, cada um tem uma característica, né? Quando você teve alguma dificuldade para liderar, ou você sentiu que era algo que já tinha dentro de você, ou que você teve que desenvolver? Os desafios de uma liderança, eu acho que são por temporadas, né? Então, nas primeiras temporadas era de relacional com pessoas, de se relacionar com pessoas e tudo mais, entender que pessoas às vezes machucam, que pessoas às vezes são complicadas, por mais que você tá ali tentando ajudar, tá ali tentando oferecer um discipulado, um cuidado e tudo mais, pessoas vão te abandonar, vão deixar você. Então essas crises sempre me pegaram como um desafio muito grande, né? Entendi. Porque quando você tá numa liderança, você se doa muito, né? Você se doa, você se oferece. E às vezes não tem, a pessoa não corresponde, né? Não corresponde de forma alguma. Só que em outros casos... Corresponde. Colhe o fruto. Você colhe os frutos disso. E aí, teve até um episódio que eu olhava assim pra situação, né? E aí esse lance de paternidade e tal, né? De ajudar e não sei o quê. Eu falei assim, Deus, mas qual que é o benefício de ser pai espiritual ou ser cobertura espiritual de alguém ou alguma coisa nesse sentido? E aí ele me disse, olha, ser pai não tem benefício, tem sacrifício. Olha pro meu exemplo. Então eu comecei a entender um coração que se doa sem esperar nada em troca. Entendi. Um coração que se rende mais em sacrifício do que em benefício. Então, todo líder, toda pessoa que exerce uma liderança, toda pessoa que exerce uma influência, precisa ter isso no coração. Eu lidero porque Deus me chamou para isso, porque Ele me deu essa função, não que eu preciso receber algo das pessoas, mas o meu galardão já tá nele e com Ele. Então, comecei a entender isso dentro desses desafios que foram surgindo. E vai ao longo aprendendo da nos caminhada. tombos, né? Na raça, né? Na Porque raça, cara, na raça. Não tem uma Perdendo cartilha, célula, né? multiplicando célula. É uma loucura. E É uma essa loucura. questão de igreja celular, a gente falou Com o Daniel e o com Zé, o Zé Munner, né? E com a Camila. Com a Camila. casal. E que eles fazem bastante também. Aham. Né? E a gente falou da importância que tem para o mundo de hoje
a célula, né? O convívio, estourar essa bolha, né? Esse mundo superficial que a gente vive. Qual que é a importância que você dá, assim, pro crescimento da sua igreja através desses pequenos grupos, que é uma coisa que a gente tá fazendo aqui, principalmente o Arruda tá liderando isso, então eu acho que é uma coisa importante pro mundo de hoje. Qual foi a importância para você e para os seus liderados esse movimento? Hoje as igrejas que eu acho que mais sobreviveram à pandemia foram as igrejas que tiveram os pequenos grupos conectados. Verdade. Tiveram os pequenos grupos conectados. Então, daí você tira uma ideia da importância disso. De ter pessoas conectadas, pessoas que se relacionam em pequenos grupos, pessoas que estão linkadas a outras pessoas, porque do contrário é um culto de celebração e vai para casa, entendeu? Então as pessoas hoje elas vão para o culto de celebração, tem pessoas que preferem isso, e ok, ninguém está aqui para criticá-las, mas tem pessoas que querem ir no culto e querem sair do culto sem ser vistas. Entendeu? Mas as pessoas que querem permanecer, desenvolver, elas precisam encontrar conexões dentro disso. E os pequenos grupos, eles vão te dar essa oportunidade. De você se conectar a um propósito, de você se conectar a uma liderança, de você se conectar a um dom, de você se conectar a um chamado. Então, falando de mim, a célula, o pequeno grupo, a célula foi que me projetou estar onde eu estou hoje. Porque ali foi o meu start. Sim. Ali foi onde eu ministrei pela primeira vez. Ali foi onde eu comecei a entender como é que se lia um esboço de ministração, o porquê de um esboço de ministração. Foi ali que eu comecei a entender tudo. Sim. Tudo que eu faço hoje. Hoje eu pastoreio, hoje eu supervisiono célula, hoje eu coordeno, hoje eu lidero sou pastor da Rede Jovem, ajudo o Fábio com os adolescentes. Tenho o Ministério de Evangelismo, coordeno a equipe de mídia, faço o que faço, porque começou aonde? Aonde começou? Um coração disposto e disponível, mas dentro de um pequeno grupo. Que legal. Dentro de um pequeno grupo. Pouca coisa o menino faz. Pouca coisa. Começa dentro de um pequeno... Começou dentro de um pequeno grupo. Então, a importância dele, porque eu faço hoje, cara, é... Essencial, né? Essencial. E daí o grupo lá em vocês, por exemplo, vocês dão oportunidade para as pessoas falarem ou para cantar? Como é que funciona o processo do culto ali do pequeno grupo? Então, varia muito assim. Cada um tem um jeito. Não cada um tem um jeito assim de conduzir a célula em si. O padrão, entre aspas, existe. A gente começa ali com um quebra-gelo, depois vai para uma adoração, depois vai para um momento de oferta e depois a palavra. No momento de quebra-gelo, todo mundo participa, né? No momento da adoração, a célula que tem um violão, o cara chama uma adoração ali, quem não tem coloca na TV, curte ali e tudo mais. Tem célula que não faz essa parte de adoração, já encaminha direto. Geralmente isso acontece na célula de adolescente. O Fabinho que lidera uma célula de adolescente com 32 adolescentes, se eu não me engano. Inclusive, Fabinho, vem aqui, né? Seria muito legal. Ele tem muita história bacana, já faz a meiuca pra nós. Ele tem muita história bacana, muita história bacana. Vocês vão chorar de dar risada também, aqui. Né? Músico, musicista, tá acabando a faculdade de música agora. Chique, um adorador de excelência mesmo assim. Então, algumas células colocam a música, outras não. E aí a palavra compartilhada, né? Eu trago a base, que foi o que aconteceu no domingo passado, sempre a ministração é o que acontece no domingo passado, e aí traz essa ideia central, e a galera começa a expor aquilo que entendeu, como vê, a gente contextualiza para dentro da própria célula, né? Sim. E aí, depois o rango, né? Tem que ter, né? De lei, né? É aí que você conquista as almas. Células, que o manto desenrola, bonito. Tem umas células que é complicado. É complicado. Tem umas células que capricham. A célula do Fernando mesmo, esposo da Mônica, é feijoada, é galinhada. Não fala isso, senão o São João vai mudar de igreja. Infelizmente. Agradeço pela oportunidade aí, mas... Lá é complicado. Lá rapaz, feijoada tem muita coisa boa. Tem outras células também de adolescente que fazem
uma programação diferente e tal. Que legal. Enfim, né? Não é uma coisa engessada, mas é uma coisa que... Organizada, que tem uma direção específica e tudo mais. Show. Ô, Gili, você falou que o maior desafio aí, pelo menos o primeiro que você teve, foi essa parte relacional, né? E você viu o amor do pai, né? Que é um amor sacrificial. A sua paternidade, vamos dizer, física, né? Que você tem 2 filhos, né? Te ajudou nesse processo? Muito ou não? Cara, foi? É que assim, né? Nos últimos 3 anos, que foi onde Benjamin nasceu, né? Que é o primogênito, mudou bastante coisa. Mas... eu acredito mais com relação à prática, com relação a algumas experiências dentro de casa, com alguém que está começando, extremamente dependente. Então, acredito que foi mais nessa questão de novas experiências, assim. Novas experiências como pai mesmo ali. Pai de verdade, assim, entre aspas, né? Faz 3 anos, então, que você é pai? Benjamin tem 3 anos. Como é que é esse processo? Fez agora em outubro. Como é que é esse processo pra você? Como foi? Teve dificuldade? Ele é bagunceiro, bonzinho? Cara, ele é bem elétrico. Elétrico, ele é esperto, bem pra frente, assim. Mas assim, são fases, cara. É obediente também, ele ouve. É que tem que saber lidar com cada fase da criança, né? Então, não tem como, às vezes, você querer que fique em silêncio 100%. Seja um mini adulto ali, né? Seja um mini adulto. Enfim, você tem que aprender a lidar com as estações. Só que nesse tempo ele ensina muito, né? Me ensina muito. Sim. Ensina muito, 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 muito. Paciência, sobre o amor. Eu costumo falar que é diferente, eu vi isso muito na gestação do Benjamin em si. Por que eu falo? Falei pra Marissa, falei assim, é muito diferente, porque parece que a mãe que tá com a criança ali, naquela gestação de 9 meses, parece que ela já ama aquela criança. E pra mim, eu falei assim, não, eu amo, mas parece que é diferente, tá ligado? Parece que é diferente. E aí você fica ali, não, eu amo, eu gosto. Tá. Legal. E aí, né? Quem não gosta, quem não gosta, curte. E aí, fica ali e tal. Mas aí, quando nasce, quando você tá no parto, que você vê, cara, é de verdade. Aí muda. E aí, você pega no colo, e aí você fala assim, pô, legal, bacana. Só que aí passa o primeiro dia que você tá no hospital, passa o segundo, aí vem os dias que tá em casa, aí você vai falando assim, caramba, é meu, e eu amo esse garoto, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é nesse sentido que o amor é uma construção. Sim. Sabe? Que o amor vem sendo construído. Porque o meu amor para com ele teve a etapa da gestação, obviamente, mas quando ele nasce, parece que começa uma construção muito efetiva do meu amor para com ele. Entendeu? Então, é muito diferente, Então, com a Sofia também foi da mesma forma. Então agora que eu brinco, ela sorri, eu falo, ela puxa a barba, arranha a sua cara e faz esse tipo de coisa, você fala assim, cara, eu amo, igual os dois aqui agora e tudo mais. Então tem me ensinado muito, tanto a vida do Benjamin quanto a vida da Sofia. Estão crescendo praticamente juntos. Sofia tá com uns 6 meses, quase 7 meses aí. Vão crescer juntos. Vão crescer juntos, graças a Deus por isso e tal. E quando vem o terceiro? Aí não vem não. É igual de fazer pressão nos outros. Fala pra ele também, acabou de casar. Acabou de casar aí. Cadê o filho? Não. O Fiozão aqui, ó, um mês. É que o Fiozão é ligeiro. É o único pai aqui do JCast, é o Fioza ali. Meu Deus. Na hora do pode beijar a noiva, já foi. Já veio. Mas o terceiro não está nos nossos planos, né? A não ser que esteja nos planos de Deus, né? Aí é outros 500. A corte também não tava no plano. Mas veio, né? Então, mas a gente, pelo nosso coração, a gente encerrou com 2 filhos, né? O Ben e a Sophie. Mas a gente tá aí pra cumprir a vontade de Deus, né? Se ele prover todos os recursos, se ele... Então, tamo no game. Mas esse negócio que você falou de quando nasceu, eu já vi muitos pais falando isso. Não sei se tem a ver do homem ser mais visual, né? Então, e tal. tem isso também, cara. Como que foi, Fiuza? Você também foi assim? Então. Não é? Mas parece que a mulher, na hora que descobre, já pronto. Então, já tá apaixonada pela criança, já tá ali.
Eu falei assim, cara, será que eu tô em pecado? Tô errado, cara. Porque o crente é assim, né? Já acho que é pecado. Tô pecando aqui. Tô ficando meio psicopata, não tô sentindo mais nada. Mas aí foi desenvolvendo e hoje, cara, pra mim é uma alegria cada passo, cada situação que acontece e tudo mais. Agora ele tá sabendo identificar as letras já, e aí legal. ele, vamos procurar minha letra, aí ele vê a letra B, ele já fala, minha letra. Ele vê o G, já fala assim, é sua letra, papai, e tal. Então, tem sido muito, muito gratificante, muito demais viver esse processo da criação deles e tudo mais. E com certeza te capacita pra liderar, né? Com certeza, você vai cara. ser um Com líder melhor. certeza, Com com certeza. certeza. Aperfeiçoa muito. E aí, assim, a gente sempre fala, toda vez que vem alguém que acabou ter um filho, né, ou conta a experiência do filho, fala sobre a relação com Deus, né, de você entender o amor de Deus, né, através de ter um filho, né, ser um pai que ama, sim, né, e você consegue entender a relação de Deus com a gente, né, porque ele faz certas coisas, né, tipo, as proibições ou a inocência Os da nãos. criança, os nãos que você dá, os nãos que você aprende a receber. bem isso até mesmo. aquela parte que você falou, né? Do amar sem esperar nada de troca, né? Entre aspas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Pode perguntar. Eu queria saber, assim, da construção do seu ministério, né? Porque você veio da liderança celular e depois você foi passando por outras lideranças, né? E qual foram elas? Tipo, você falou resumidamente, mas qual foi o processo, assim? O que você almejava? Você, sei lá, você é líder de célula, mas seu sonho era ser pastor, ou ser um ministro, ser um pregador itinerante. Qual era o sonho que você tinha e o que você conseguiu fazer nesse caminho? Cara, por incrível que pareça, eu não tinha sonho nenhum em si. De, eu quero ser um pregador. Eu tinha palavras proféticas liberadas. Obviamente que eu falava assim, Deus, eu quero caminhar em direção a isso. Então, me arruma as conexões, me arruma os meios, e eu não vou desperdiçar a oportunidade, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, eu nunca almejei o título de pastor. Eu nunca almejei o título de líder. Eu fazia. E o fato, às vezes, de você se colocar disponível, as coisas acontecem naturalmente. Sim, já foi muito falado isso aqui. As coisas acontecem naturalmente. Então, eu não era pastor e eu ia ministrar algumas igrejas de fora, as pessoas me chamavam de pastor. Pastor. E aí era um senso, Já tipo, tava... tô no caminho, Então, E dá uma felicidade, né, cara? Quando você ouve isso, né? Você fica... então a construção, a peça-chave da construção de todo o meu ministério é eu servir. Eu servir. Eu pegar para fazer, eu fazer com excelência, fazer com coração, fazer com dedicação. Tem algo para fazer ali? Tem que mexer na mesa de som? Quero aprender. Quero fazer. Você é um cara meio imperativo, assim, meio... Ai, cara, eu gosto do rolê. Você não gosta de ficar parado. Eu gosto de fazer... envolvido. Gosto de estar envolvido. Gosto de estar envolvido em tudo, assim, que der para fazer, eu quero fazer. Quero fazer. Até... esses tempos atrás, né, até ministrei na igreja sobre isso, né, eu falava para Deus assim, Deus, o Senhor tem que me ajudar a ter um tempo melhor com a Maressa, com a Sofia, com o Benjamin, porque cuido disso, cuido daquilo e tal, mas preciso ter um tempo de qualidade, preciso que o Senhor me dê um dia de qualidade com elas e tal. Falando isso, aí parece que Deus gritou comigo assim, para de pedir esse tipo de coisa, para de me pedir isso. Ele falou assim, eu me ri não para que você tivesse um tempo de qualidade. Eu te dei essa família não para que você tivesse um tempo de qualidade, mas eu te dei tudo isso para que você tivesse uma vida de qualidade. Eu morri para que você tivesse uma vida de qualidade. Então daí eu falei assim, tá, mas... O que é isso? Que é isso? O que eu faço com isso agora? E aí parece que eu fui dar uma volta de avião, assim, e aí comecei a enxergar minha vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais distante e setorizada, um panorâmico mais assim. E aí eu comecei a olhar algumas situações que eu estava me sentindo cansado e pelo cansaço eu estava abrindo mão de uma vida de qualidade. Então, nessa ministração usei até o exemplo de Jacó e Esaú, né, que ele abre mão da primogenitura porque ele estava cansado. Porque ele estava literalmente cansado. E eu estava percebendo que o cansaço me estava fazendo meu coração ficar desejoso por um tempinho de qualidade, sendo que eu precisava ter uma vida de qualidade. Então eu comecei a observar frestas que eu estava me esquecendo que elas existiam
para ter um tempinho no final de semana. Então eu comecei a observar, cara, eu levo o Benjamin para a escola e dura em torno de 15 a 20 minutos até eu chegar ao colégio dele. Vou aproveitar O que eu faço nesse tempo? Eu tenho um intervalo de 1 hora de uma reunião para outra, 2 horas de uma reunião para outra. O que eu faço nesse tempo? Eu comecei a observar que nessa construção do ministério eu estava literalmente desejando, quando eu tirava o Benjamin da escola, levasse para casa, que ele estivesse dormindo. Falei assim, nossa, se o Benjamin dormisse agora nesse caminho seria ótimo, porque eu chegaria em casa, ficaria de boa e tal. Aí comecei a observar isso. Então, nessa construção ministerial que ainda está em desenvolvimento, eu enxergo servir, mas eu enxergo também esse tipo de coisa, esse entendimento de que, cara, é aqui e é agora, não tem amanhã, é hoje. Então, eu sirvo intencionalmente, eu me dou à minha família intencionalmente e faço o que precisa fazer. Então, seja no Hope, nosso braço de evangelismo, seja na Seven, seja na nossa igreja local, seja na parte de comunicação. Sou um pastor, mas não deixei de servir nessas áreas, não deixei de estar junto com a galera, não deixei de arrumar cadeira, todos esses detalhes. Legal, e eu acho que isso é não sei se o maior, mas é um desafio grande, né, da galera que é ativa, né? A gente tava conversando em off aqui, né, que acaba que muitas vezes, isso é muito comum nas igrejas, é sempre uma galera que sempre está envolvida em quase todos os ministérios e trabalhando, né? Então, assim, essa questão de conciliar, principalmente família com o ministério, é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, né? Sim. E aí, essa dica que você falou, acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar, assim, praticamente, das brechas, no sentido de tempos que a gente não percebe. A gente fica no celular 1 hora ali, passou uma hora. Você senta... Por exemplo, você senta pra almoçar, cara, você precisa fazer daquele o melhor almoço, cara. Mas é 30 minutos. Cara, é 30 minutos que você tem pra fazer daquele o melhor horário, cara. Verdade. É 30 minutos. Tem gente que viraliza com um vídeo de 1 minuto, pô. Verdade. E marca todo mundo aí. Imagina o que você pode fazer na sua casa, né? Conquista a alma em 1 minuto, cara. Você tem 30 minutos. Eu chego pra almoçar e aí... O que eu tava fazendo? Benjamin, vai pro banho, vai tomar banho. Tô saindo. Vai, acelero e tal, não sei o que. Calma, cara. Calma, você não precisa de tudo isso. Senta na mesa. Depois você dá banho. Deixa ele comer com você. Fala pra ele esperar pra comer com você. Vai conversando nesse tempo. Vai fazendo isso. Vai dar banho? Dá banho você. Vai lá, dá banho. Brinca, faz alguma coisa. Então, tipo, hoje, os 15, 20 minutos pra chegar até o colégio, cara, é uma festa dentro do carro, mano. É uma música infantil rolando, é a gente gritando junto, Então, eu preciso eternizar esses momentos. Eu preciso trazer qualidade para dentro desses momentos. E com certeza vai ficar marcado para eles. E às vezes marca bem mais para eles do que para você. Entendeu? Pra você. Então, e aí eu até usei, né? Eu falei assim, qual que é o protocolo de churrasco, cara? Que a galera só faz churrasco quando tem confraternização. Falei, cara, eu tinha uma Gengis Khan em casa, quando a gente morava num apartamento, cara, que aquele fiozinho dela que fazia o Szinho lá pra esquentar de tensão, o bagulho derreteu, cara. Real, porque eu e a Maria, às vezes tinha dia que a gente chegava das reuniões, 11 horas da noite, cara, o carne tá descongelado, vamos fazer um churrasco? Vamos assar um churrascão. Fazer, pronto, acabou, é aquilo, entendeu? Então, tipo, aí até te ver a galera lá, né? Mano... Você tá esperando bodas de prata pra comprar alguma coisa pra sua esposa? Você tá esperando a data do casamento? Tá esperando... Cara, volta a mandar no serviço dela, cara. Flor, isso. Faz um negócio diferente. Sempre ficou esperando uma ocasião especial, a gente, né? Você entendeu? E aí a galera fica esperando um tempo de qualidade, e aí... Vamos dar um exemplo, né? O cara tira uma vez no mês pra tirar um tempo de qualidade. E aí chega nesse tempo de qualidade e não sabe nem o que faz. Quer descansar, não tem não cultivou, né, aquilo lá diariamente. Não cultivou, não fez aquilo, entendeu? Então, hoje o ministério é intencional. Legal. Hoje é tudo intencional. E uma das chaves também para eu estar vivendo aqui esse tempo ministerial é a Maressa, minha esposa. A gente, não sei se vocês já ouviram isso, mas as decisões mais importantes que um jovem vai tomar na vida dele é aceitar Jesus e com quem ele vai casar. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. Cara, isso aí, mano. Cara, isso é a chave mais importante que você vai girar na sua vida.
Porque hoje ela não tem problema em me liberar para uma viagem. A gente vai para os ribeirinhos da Amazônia, a gente fica 10, 15 dias para lá, sem comunicação, sem nada. Cara, ela aguenta tudo a barra aqui. Rapaz. Ela leva as crianças pro shopping, ela faz o que precisa fazer, ela me dá uma base para que eu possa fazer algo, tá ligado? É uma reunião e tal. Não, vai que eu fico. Não, vai, vamos junto então. A gente tá fazendo uma mentoria com o Theo. Não, tá, isso dá pra gente fazer junto, vamos fazer junto. Vamos se programar com isso, aquilo, outro. Precisa... a gente tem 2 cultos, né? Um às 9 da manhã e outro às 18. E aí esse das 9 a gente geralmente chega às 7h30, 8 horas pra organizar tudo e tal, supervisionar. Cara, levanta cedo, faz o que precisa fazer. Arruma no domingo. Arruma a bolsa das crianças e vamos. Eu fico com eles aqui, a gente vai fazendo assim e tal. Então hoje, cara... Se o cara errar na mão ali, ele arruma. Se o cara errar na mão ali, cara, o cara perde o ministério, mano. Sim. É B.O. O cara perde o ministério. Porque ela vai arrumar mais problema do que a solução. Mais problema do que a solução, então... E Gili, aproveitando, né? Você é um cara que percebe isso, que tem muitas dicas práticas pra galera. Você tem algum ponto aí que você, tipo, pro cara ir pra menina, procurando alguém aí que tá aí, pô... Porque tem aquele extremo, né? Que a galera faz uma cartilha e se o cara não cumprir tudo, vai... Tipo assim, pra galera realmente procurar em Deus um cara, uma menina legal, assim, pra não cair numa cilada de um casamento errado, vamos dizer assim. Eu costumo falar algumas coisas, né? Até teve um episódio lá nos ribeirinhos lá, as meninas sentaram assim, a gente começou a conversar e tal. E aí eu falei algumas coisas relacionadas a isso, né? Falei, cara, é uma coisa que nem todo mundo ora, mas que todo mundo precisava orar muito intensamente por isso. Muito intensamente disso. Que é o quê? Ora pela sua sogra. Cara... A pessoa precisa, cara. Precisa muito orar pela sogra. Não para que ela seja gente boa, mas para que ela, sabe, tenha relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Precisa, cara, precisa. Hoje, a Marissa, ela tem um relacionamento com a minha mãe absurdo. Ótimo. Eu tenho um relacionamento com a mãe dela absurdo. Ótimo também. São mães pra gente, entendeu? Precisamos de algumas coisas, elas estão lá. Não sei o que, precisa ficar com as crianças ou alguma coisa do tipo. Elas estão lá. Aí a mãe, essa semana eu vou lá te ajudar na casa. Então a sogra, anteriormente, não sei que palavra que eu posso usar, mas com padrões corrompidos pela galera, né? Com várias brincadeiras e tudo mais. Cara, é extremamente essencial. Sim, e a brincadeira vem exatamente disso, porque quando você erra com a sogra errada acaba com a tua vida. Acaba com a tua vida, entendeu? Então, tipo assim, ela cria dificuldade. Eu conheço sogra, mano, que faz fofoca da nora e... Rebenta com tudo, né? Entendeu? Aí cria uma intriga dentro do coração do... Tipo assim, se é sua mãe, por exemplo. Ela faz você ficar dividido entre a mãe e a esposa, essas coisas. Ainda bem que nessa foi na... Eu não orei pra isso não, mas Deus me abençoou. Não, e eu também não orei, cara. Eu nem sabia. E eu também não orei pra esse negócio aí. E, cara... Graças a Deus também. Deus teve muita misericórdia, cara. Mas é verdade. Olha, deu uma sogra excelente pra Marissa também, então assim... E a outra coisa que eu falo, cara, é que a gente... Não sei se vocês são assim, mas a gente tem um esquema dentro da gente que a gente... gosta de mistificar muita coisa, de espiritualizar muita coisa. Então a galera, às vezes, quando tá procurando um namorado, um avarão, uma varoa, ele gosta de espiritualizar. Não, o cara tem que ter um chamado assim. É o caminho mais fácil, né? Tipo, entendeu? Tem a receita do bolo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Cara, tem que ter. É o essencial? Talvez não. E aí, o que eu falo que geralmente tem que ter? Você tem que arrumar um cara que gosta de trabalhar, cara que gosta de trabalhar e que é temente a Deus. Porque o cara que gosta de trabalhar, ele nunca vai deixar faltar nada dentro da sua casa. Ele sempre vai estar sendo um suporte, ele sempre vai estar trazendo a provisão para dentro da sua casa. E uma pessoa que é temente a Deus, e a mina que gosta de trabalhar, ela nunca vai deixar sua casa fedida, zoada, desarrumada, sabe? E o cara e a menina que é temente a Deus,
ele sempre vai compreender o seu chamado, sempre vai compreender o Deus que você serve. Sim. Então, tipo assim, ele vai entender, não, eu temo a Deus, eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso é honroso, eu sei o que você tá fazendo, então vai e faz. Entendeu? Então, a pessoa precisa ter isso. Orar pela sogra, ou pelo sogro, enfim. Anota aí. E ter essa conexão com essa pessoa que trabalha. Porque às vezes o cara tem um chamado do caramba na igreja, Mas é meio... pinta em borda na igreja, serve não sei o que, faz não sei na, não sei na onde, só que daí chega no trampo do cara, o cara não chega no horário, o cara não faz isso, não faz aquilo outro, não gosta de trabalhar no sábado. Quer não evoluir gosta na vida, né? Uhum. O cara não tem pretensão profissional nenhuma, então como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? E a terceira coisa que eu falo, cara, é orar para uma pessoa de caráter. Cara, hoje a gente precisa entender que dons, talentos, ter uma voz boa, ter um ministério bom, ter um chamado da hora, ter uma pregação maneira que capta a galera, se não tiver caráter, se o caráter não der suporte para isso, tudo isso é por água abaixo. Tudo isso é por água abaixo. Por exemplo, se você pega um jogador de futebol, por exemplo, o Robinho, hoje a gente não ouve falar muito dele. Sim. Por quê? Porque simplesmente armou, fez o que fez. Não sei se é verdade ou mentira, tá em julgamento, eu acho que isso ainda. Acho que na Itália foi condenado. Então, foi condenado e tal. Aconteceu um monte de coisa. Continua jogando bem? Continua jogando bem. Continua talentoso no que faz, drible bom e tal, batendo bem na bola. Continua. Mas o caráter do cara fez com que o talento dele fosse totalmente escondido, caísse em descrédito. Jogar já era. Você entendeu? Então, tipo assim, se a pessoa não orar para uma pessoa de caráter, o casamento dela vai ser sustentado pelo quê? Sim. Então tem que ser sustentado por um bom caráter. Uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que é temente a Deus, por uma pessoa que tem um caráter... sabe, afinado, decente, que tem princípios, que tem valores, porque senão, cara, vai dar ruim em um determinado momento. Eu vi um vídeo hoje, acho que aqueles de rios, né? O cara fala, você perder dinheiro, você não perdeu nada. Aí ele fala, se perder outra coisa lá, você consegue se levantar de novo, mas se você perder seu caráter... Mano, você perdeu tudo. Né? A gente vê tantos pastores aí, cara, que caem em adultério. O cara tinha uma palavra boa pra caramba. O cara tinha um talento, mano, de puxar a pessoa na hora da administração, de fazer a galera explodir. E de repente caiu um adultério. Acabou. O caráter do cara acabou com ele. Sim. A gente viu o exemplo de Davi e tantos outros, né? Que o caráter dele não conseguiu sustentar o potencial que ele tinha, tá ligado? Sim. Então, eu acho que isso é essencial nos dias de hoje, cara. Se você tiver uma pessoa do seu lado que é temente ao Senhor, que gosta de trabalhar, e tem um caráter, cara, é impossível essa pessoa não ser usada em algum aspecto dentro da igreja. Sim. Então é uma consequência, tá ligado? Obviamente a pessoa precisa ter um chamado, sim e tal, mas igual eu falei, tem gente que tem um chamado absurdo, mas não tem competência pra exercer. O essencial são esses pontos que você citou, né? Nossa. Show de bola. Top, hein? Top o cara é bom na prática, hein? O cara é brabo. Não, isso é legal falar, porque igual, no nosso meio evangélico, durante muito tempo, porque a galera gosta de extremo às vezes, né? Ou varzeia total, não tem princípio nenhum pra escolher, ou vai pro lado que você falou, de espiritualizar demais, né? Então fica aquele esquema de orar e Deus vai abrir o céu, vai vir alguém com um cavalo branco, né? E tem essa questão, igual você falou, pô, você tá gostando? Vê se a pessoa tem esses critérios, entre aspas, que a gente falou aqui. E se for de Deus, ora, claro. Não tem problema orar nenhum. Se é crente, ora. Deve orar, né? Porque, cara, o caráter precisa ser sustentado por Deus, tá ligado? Sim. Show de bola. Verdade. Massa. E a gente tem duas perguntas oficiais no nosso podcast, mas antes de ir pra elas, Gil, eu queria perguntar, você tá bem envolvido no SDA também, né, Gil? Tamo. E fala um pouquinho, a gente já trouxe quem aqui, a Camila e o Daniel, o Vini Croscato veio aqui também, e tem uma galera já no esquema pra vir, mas fala um pouquinho aí sobre o SDA, Gil, e a sua visão em relação a isso. Cara, o SDA é um movimento de idade assim que, de verdade, carrega uma especificidade do coração de Deus assim que
captura a nossa atenção, assim, e o nosso coração, assim, para isso. Então, sempre em Londrina foram levantados alguns movimentos de unidade e tudo mais, mas nunca prevaleceram em si, né? E esse movimento de unidade, que não visa placa de igreja, que não visa ministério, que não visa isso ou aquilo outro, cara, tem, assim, chegado de uma forma avassaladora. A gente teve o primeiro encontro no Bola de Neve, que não deu pra quem conseguiu entrar. É verdade. Foi absurdo o que aconteceu lá. A gente vai ter o próximo agora. E assim, os líderes de Londrina, literalmente da juventude e outras esferas, abraçaram a ideia, e isso foi a explosão geral desse movimento. Então, onde surgiu ele? Quem foi o... Começou em Curitiba. Na realidade ele começou em Curitiba, né? Que é a Semana do Avivamento, que é a Semana do Avivamento e tudo mais. E aí, eu acho que era a Cá, eu acho que o Pedro Elias e o Pedro Fernandes, eu acho que participavam dentro de um grupo que tinha esses organizadores que fizeram o STA em Curitiba. E aí eles começaram a ouvir mais sobre isso, e aí a gente foi trocando ideia. A gente tinha uma mesa que a gente conversava bastante, começamos a falar sobre isso, e aí a coisa foi rodando assim. Então é um movimento assim, cara, que é lindo de ver assim como ele se desenvolve, como ele acontece e tudo mais. Show de bola. E é muito importante, o negócio falou, por exemplo, talvez, né, claro, Deus tem seus caminhos, mas talvez você não estaria aqui se não fosse esse movimento, porque sim, o cara. Alex, que é o nosso pastor de jovens, passou o seu contato ao Gil, aí eu me lembrei e tal, já tinha acompanhado no Instagram, tal, a Serve, inclusive tem um amigão meu de infância, que é da igreja de vocês, só que ele tá em Maringá, o Pedrinho. Filho do pastor de Maringá. Filho do pastor Ide. O Pedro. Pedrinho se deu ele tá louco pra ir com a gente pros ribeirinhos lá e tá ali, já mandou mensagem, só que acho que esse próximo ano acho que a gente não vai. Mas ele tá ali, falei com ele acho, semana retrasada sobre isso ainda. Fala mais desses ribeirinhos aqui. É verdade. Também, né? Tipo, como vocês fazem, como é que vocês vão... Como foi parar lá, quem teve essa ideia? Cara, na realidade é assim, né? Esse braço de evangelismo nosso, ele nasceu... um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então, ele é um braço de evangelismo que nasceu dentro da SEB. A gente começava a visitar os UPAs, visitar as ruas e tal, entregando isso, aquilo outro. E aí a gente foi expandindo, né? Tudo aquilo que é de Deus expande, né? Toma uma proporção. E a gente foi caminhando e tal, e aí o grupo foi se expandindo, foi crescendo o grupo. E aí... teve um dia que a gente falou assim, cara, a gente podia organizar uma viagem, né? Com essa galera, mas vamos ver o que Deus tem pra isso. E aí começamos a cogitar alguns lugares e tudo mais, orar sobre isso. E aí, isso junto com a liderança, né, do Hope, que é a Fernanda, o Arthur, do grafite, que a gente falou aqui, e o Arthur, a Fer, a Juliana e a Laura, que é a líder lá junto com a gente, né? E aí, eu lembrei de Santarém, da Igreja da Paz de Santarém, que tem um trabalho incrível nos ribeirinhos da Amazônia. Tem um trabalho incrível lá, incrível. E aí, dentro desse trabalho, dentro dessas orações, falei assim, cara, vou trocar uma ideia com esse pastor lá. E aí comecei a entrar em contato, aí um fulano me passa para outro fulano me passa para outro e tal, e pum, caí com o pastor Marcos lá. E aí comecei a trocar ideia com ele, falei, a gente queria levar um grupo e tal de pessoas, em janeiro. E aí ele falou assim, não, tudo bem, vocês vão ser bem-vindos e tal, não sei o quê. E aí beleza, né? Vamos começar a organizar agora. E aí tem alguns custos, né? Que é passagem aérea, o translado de barco e tudo mais para chegar nessas comunidades, alimentação. É um acesso mais difícil, né? Lá. E a viagem, tipo, tirando as despesas de aéreo, ficava mais ou menos uns 17, 18 mil, assim. E aí a gente começou todo esse processo. Porque a gente levava 30 pessoas. A gente leva 30 pessoas nessa viagem. E aí, só que assim... tudo, né? bem pontual, bem organizado, assim. Só que, cara, é uma viagem surreal.
Surreal. Foi além daquilo que a gente estava esperando. Então a gente se reuniu 2 meses antes, jejum, oração e tal, consagração juntos, ia para a igreja, orava juntos, geramos todo esse ambiente em equipe, né? Compramos a passagem e tudo mais. A passagem na primeira eu acho que foi em torno de R$1.300. A segunda ficou, a mais cara ficou R$2.000. Que tinha algumas pessoas que conseguiam alguns descontos, outras não, né? E aí eu acho que a terceira ficou, acho que mais ou menos essa média, tá? 1.700, tem uns que conseguiu 1.500 e tudo mais. E aí a gente foi. E a gente foi nessa primeira viagem, né? Para Santarém, uma igreja de 65 mil membros que tem em Santarém, que era liderado pelo pastor Geraldo, agora está pelo Almeida. Esqueci o primeiro nome dele. Almeida. Pelo Almeida. Grande Almeida. Abraço, Almeida. E aí a gente foi para lá, e aí ficamos numa casa de hóspedes que eles têm lá e tudo mais. E aí preparamos todas as coisas, mantimentos que a gente levava, sabonete, escova de dente e tal. Fizemos o levantamento da grana, a galera vendendo coisa na igreja e tal, para pagar passagem, pagar alimentação lá e tudo mais. Nessa última que a gente fez, Deus proveu assim de uma forma sobrenatural. Porque, como a gente estava levando um pouco mais de pessoas, a gente precisava, eu acho que, de R$19 mil. Nossa. E aí o pastor falou assim, não, vou falar na igreja e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos ver quem vai ofertar. E aí no final do culto, no final do primeiro culto de celebração, ele falou assim, olha, pessoal, passamos o vídeo, né, da edição anterior, olha, a galera tá indo e tal. A gente já estava gerando isso com a igreja já estava sabendo há um tempo que a gente ia. E aí ele falou assim, ó, a galera tá indo e tal, quem quiser ofertar, a bandeira vai estar hasteada aqui na frente. Se você quiser ofertar, você vem aqui e oferta. Porque eles precisam de R$19 mil. E aí, de repente, no meio da igreja, assim, o irmão grita assim, falta 18. Nossa. Aí, de repente, outro, falta 15. Rapaz. Aí começou assim, pum, 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 pum. E aí a galera trazendo oferta. E aí nos 2 cultos de celebração foi surreal que Deus fez assim, a ponto de a gente conseguir R$32 mil de um domingo, cara. Cara, foi muito bizarro assim o que Deus fez assim. E aí cheguei na última reunião assim, empolgado, né? Quando você tem certeza daquilo que Deus fez e tal. Cheguei empolgado, dei a notícia pra galera, assim, a galera faltou sair do corpo, né? Porque daí a gente tinha conseguido tanto recurso para viagem, quanto recurso para comprar os mantimentos que a gente deixava lá, quanto os recursos para as ações que a gente fazia ao longo do ano, né? Ao longo do ano, com as crianças, no assentamento. Zerou o ano, Zeramos o ano, cara. Zeramos o ano. Que benção. E aí fomos pra lá, e essa viagem, cara, ela tem um cunho muito especial, assim, sabe? Porque às vezes a gente vai para alguns lugares como esse e a gente acha que vamos ser impactado com a pobreza, com a falta de recurso, do recurso, questões sanitárias e tudo mais. Cara, isso vai ser... Cara, mas a gente era impactado pelo amor que essas pessoas carregavam, cara. Que massa. Cara, era absurdo. Então, essa viagem missionária que a gente faz, cara, eu acho que é uma reativação dentro de nós mesmos, tá ligado? Há um propósito, há uma qualidade daquilo que a gente desenvolve, pelos recursos que a gente tem e tudo mais. Então, a gente traçou as viagens, a gente visita em média 7 comunidades que a gente visita, a gente vai de barco, então a gente sobe de barco, eu acho que 12 horas de barco, 12 horas de barco, sobe, depois a gente vem descendo, passando em algumas comunidades. No Rio Amazonas, mesmo. Rio Amazonas. Que legal, hein? Rio Amazonas. Teve uma época que a gente foi, cara, a gente pegou uma tempestade no meio do rio, cara. Nossa. Cara do céu. E o medo de virar o barco. Não, mas então, a galera
Nutella, né? Tipo assim, todo mundo de boa. Estamos numa festa aqui e tal. E o barco subia 1,5 metro, 2 metros e pá, batia. E a gente de boa, as redes assim, ó. E a sucuri só esperando lá embaixo. E os caras mais apavorados que vocês, os caras do... as redes balançando e a galera lá, né? Na rede, balançando na rede e tal. Tudo de boa, né? Aí, de repente, o pastor me chama lá na frente e fala assim, pastor Giliad, eu acho bom a galera começar a orar, porque a tempestade tá perigosa. O pastor de lá, E o pastor Marquinhos, o pastor Newton, eles são pai e filho, só que eles são, o pastor Newton em si, ele é o precursor desse movimento. Da Missão Paz, dos ribeirinhos. Então, ele esteve junto com o pastor Lucas, que foi o que faleceu nos ribeirinhos, o que trouxe a Igreja da Paz para onde está hoje, né? A Paz Church, no caso. Então, estar com ele lá, cara, é fantástico, porque ele sabe de todas as histórias. Então, geralmente lá nós temos um momento de devocional de manhã, 8 horas, 7h30 mais ou menos, nós temos um devocional, e aí logo depois ele entra nos ministrando, contando algumas histórias. E, cara, só indo assim pra você entender o que eu tô falando. É embaçado, é complicado. Então, a galera... Que massa, a gente tem experiência... Não sei se você já ouviu falar do Projeto Lucas aqui. Né? Já ouvi falar. A gente tem cada história sobrenatural também. Cara, é incrível viver isso. E o Jodson, que era o nosso pastor, né? Que o Alex sucedeu ele. Ele tem uma frase que eu acho que resume essa questão da missão e do quando Deus abençoa, né? Que ele fala que muitas vezes a gente quer fazer coisas e quer que Deus abençoe as coisas que a gente faz. A gente tem que começar a fazer aquilo que Deus já abençoou, já abençoou. E aí vai dar certo. É o que eu falo, né? Eu falei assim, cara, a gente não precisa inventar a roda, cara. A gente só precisa colocá-la para rodar. Ajudar a colocá-la para rodar. Então lá os caras já estão fazendo, já é um movimento absurdo que tem lá. Eu falei assim, então vamos lá potencializar o que eles estão fazendo. A gente tem uma mão de obra boa, a gente tem voluntários bons e tal. Vamos lá potencializar o que tá acontecendo. E, mano... Acho que deve ser massa, hein? Cara, é demais. Se vocês tiverem oportunidade, vamos com a gente. Como é que funciona, assim, a pessoa que tem o interesse? Qual é o tempo de viagem que ela tem que estar disponível? Cara, no último a gente fez com 11 dias. 11 dias de viagem. É uma férias, como se fosse pegar umas férias comuns. Pegar umas férias comuns e ir pra lá. A gente levou dentista, a gente levou... técnico de enfermagem, a gente leva um enfermeiro, a gente leva algumas pessoas específicas, um ministro de adoração. O Fábio, nesse último que ele não pôde ir por conta da filha que nasceu. Ele sempre vai com a gente, mas a Nick vai, nos ajuda nessa parte. A gente monta um time base, depois abre para a igreja que deseja ir. Mas em torno é isso de dias, 10, 11 dias, no máximo assim 12, que agora a gente tá secando um pouco mais, né? Pra gente conseguir levar mais pessoas. E aí é isso, cara. Show de bola. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Lagoinha, da Badiz da Glória aqui na descrição e também da Seven. Legal. Pra galera que quiser entrar em contato, saber mais, pra estar por dentro aí. Show de bola. E isso que você falou de ser abençoado é muito isso, né? A gente vai na mente que a gente vai lá abençoar a galera, a gente vai... E a gente é muito mais abençoado do que abençoado. Tem um episódio, assim, que de todas as edições, assim, foi um top 3, assim, do que mais impactou todo mundo. A gente tava... indo de comunidade em comunidade, e aí um certo momento, em alguns momentos na realidade, vem algum anfitrião, vem algum líder daquela comunidade que vai nos acompanhando, né, para entrar naquela comunidade e tal e tudo mais. E aí esse cara veio, a gente encontrou ele na primeira comunidade que a gente foi, né, se conectou com ele e tal, um cara muito simples e tal, e aí ele veio com a gente. E aí ele era muito abençoado porque ele tinha um barco. E além dele ter um barco, ele tinha um barco com motor. Olha. Um motorzinho assim, tipo de motinha, assim, sabe? Né? Mas tinha. E tipo assim, cara, você no meio do Rio Amazonas, com um barco, com um motorzinho, cara, você é o rei, quase o Elon Musk. Entendeu? E aí ele tinha isso, né? Tinha comprado junto com o filho dele, que tinha custado mais ou menos 4 a 5 mil reais o motor. E aí, beleza. E ele foi com a gente e tal. E aí, pra ele ir com a gente, ele tinha que levar o barco dele junto. Entendi. E aí, ele amarrou o barco dele atrás da embarcação que a gente tava e tal. E aí, a gente foi seguindo. Subir no rio, né? Que daí, se ele fosse com o barquinho dele, ia demorar muito. Então, ele
amarrou lá e foi buscando. Só que esse dia tava muito agitado o Amazonas. Entendi. Tava muito agitado. E tal, a gente indo, o barco... E seguindo, né? O Gil já tinha enjoado, já. Só que a gente tava de boa, porque a gente tinha acabado de fazer o devocional, tinha acabado de ser ministrado e tal, e a gente tava lá, todo mundo trocando ideia, ouvindo música e tal. É música todo momento, eu não coloquei aqui porque... Mas eu sou muito música, então... Música rolando, a galera, né, em comunhão lá e tudo mais, a gente indo pro destino. E aí, de repente, a cozinheira começa a gritar, tá ligado? E aí a cozinheira começou a gritar, que fica no fundo do barco, né? E aí o barco dele tinha virado. Nossa! E aí, cara, esses motores de barco, eles não prendem de uma forma que, tipo assim, é fixa. Porque toda hora eles têm que tirar e levar com eles. Entendi. Então Entendeu? ele prende de cima pra baixo. Mas se virar, ele... Se vira, Já é. já era. E, cara, onde a gente tava, eu acho que tinha 30 ou 40 metros de profundidade. Nossa. Cara, aí esse barco virou e a primeira coisa que vai embora é o motor, né? Que dor. E aí, cara, ele saiu, ele tava lá na proa junto com o pastor Marcos, pilotando o barco. E aí ele veio correndo pra trás, assim, ele passou por mim correndo, assim, com uma cara de desespero. Nossa. E aí, na hora que ele viu lá, o barco virado, aí ele passou por mim, ele... Meu barco, meu motorzinho, e passou assim, né? Ele foi, pegou não sei o que, jogou no rio e pum, pulou no rio, cara. Ele pulou no Pulou no rio, cara. Rapaz. E aí eu falei assim, caramba, mano. O cara Tarzan, bicho. O motor do barco do cara que foi embora, cara. E aí eu falei assim, caramba, mano. Quão importante era esse motor pra ele. E aí comecei a refletir, né, de fato, na importância. Tipo assim, era um instrumento que ele ia pro meio do rio e tinha a oportunidade de ter uma pesca ainda mais farta, porque ele tinha como chegar no meio do rio e tudo mais pra conseguir pescar os melhores peixes, né? Sim. E eu falei assim, caramba, era muito importante. Era muito importante. Ele chorou e tal, não sei o que, bababá, bobô. E aí quando ele chegou na margem do rio, ele falou assim, aí o pastor foi falar com ele, né? Olha, fica calmo, a gente vai ver depois, né, com a missão, se a gente consegue outro motor. Ele falou assim, pastor, mas antes do motor, consegue uma Bíblia pra mim, que a minha Bíblia tava no barco também. Nossa. Real, mano. Caramba. Eu falei, caramba, né? Ele O pulou pastor atrás da contou isso Bíblia. pra mim, eu falei assim, poxa vida. E aí eu fiquei refletindo, aí tipo assim, deu um down assim na equipe toda, assim, sabe? Tipo, a equipe Sim. broxou assim, ficou, mano, meio encabulada com a situação, né? E aí eu subi assim pro barco, assim, falei assim, Deus, por que esse tipo de coisa acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? Olha o cara, olha a pessoa que ele é, olha a simplicidade, olha o que ele faz, trabalhando pro seu reino e tal, e não sei o quê. E nessa, graças a Deus, todas as edições que nós fizemos, nós fomos muito abençoados. E nessa edição não foi diferente, a gente não conseguiu arrecadar dinheiro pro ano todo, mas a gente arrecadou, e quando a gente foi para essa viagem, eu falei, olha gente, vocês precisam juntar R$600, porque é os custos de lá. É os custos de lá. E a gente foi abençoado, a gente não precisou gastar esses R$600 da galera. Entendi. Então, tipo assim, a galera viajou, mano, de Suave, boa na questão financeira, tranquila. Tinha juntado uma grana, tinha vendido produto pra juntar essa grana e, tipo, não precisou usar, tava comendo donuts no aeroporto. E aí eu questionando Deus em cima do barco, eu falei assim, Deus, mas por que esse tipo de coisa que acontece? Deus falou assim, para que pessoas como você não comam a semente que eu já lancei. Eu falei assim, caramba, mano. Mas que semente que é essa? Aí ele me lembrou. Pum. Da grana. Me lembrou da grana. Eu falei, beleza. Aí chegou no outro dia, ele tava no barco lá, e aí o escalado do dia fez o devocional e tal. Eu falei, galera, é o seguinte, tava orando diante de Deus isso, e aí eu contei esse episódio. Na hora que eu vi ele passando e tal, não sei o quê, e falei essa parte, né, que Deus havia falado comigo, que esse tipo de coisa acontecia para que nós não comêssemos a semente que já estava nas nossas mãos. E eu falei assim, eu sei que você tem uma grana guardada. Eu sei disso, você sabe disso, não adianta a gente negar, a gente trabalhou para que isso acontecesse. Não tô estipulando valor para você, mas eu quero que você separe a sua melhor semente e você vai semear aqui hoje. A gente vai semear aqui hoje, a gente vai liberar aqui e tal, né? E aí, beleza. Aí a galera começou a ir pras bolsas e tal, e pam. E aí, beleza, né?
Fizemos a contagem, R$5.000. Nossa. 5 mil e alguma coisa, né? Ah. Conseguimos juntar dentro do barco, R$5.000. Fomos, ofertamos e tal, não sei o que, colocamos dentro do envelope, pá. Acho que tinha dado uns R$5.300 mais ou menos. Uhum. Daí ofertamos e tal, aí... E aí beleza, né? Ficou todo feliz e tal, chorou, foi aquele... Mano, Nossa. enfim. E aí, cara... E aí... acho que não deu uma semana depois. E aí o pastor mandou uma mensagem, né? Ó, a nota do motor que a gente comprou e tal, não sei o que, bababá, bobô, e a nota do outro motor que a gente comprou. Falei, mas como assim outro motor? 2? Ele falou assim, dentro do envelope tinha 9 mil e poucos reais. Caramba, velho. Eu falei assim, caramba, mano, como assim, cara? Como assim tinha esse valor? Ele falou, não, tava esse valor lá dentro. Rapaz. Meu, e as meninas contaram o dinheiro assim e tal. E eu falei, meu Deus do céu. E aí deu pra ele comprar um motor pra ele e o motor do filho dele. Rapaz. Cara, foi incrível, assim, foi incrível, assim. Na hora que eu contei isso pra equipe, foi no outro culto de celebração da semana seguinte que a gente tinha chego. A equipe não sabia desse testemunho em si, e aí no final, quando a gente testemunhou sobre alguns fatos que aconteceram e tudo mais, e aí eu contei isso pra eles. Aí a equipe ficou em choque, desabou, assim, né? em lágrimas. A equipe ficou em choque. Que massa, cara. Cara, mas são testemunhos, assim, que você vive lá dentro, incrível, assim. Forte demais, forte demais. De bola. E eu acho que ele deu um gancho para nossas perguntas finais. Eu vou perguntar outra, Dir, você pergunta a mais séria. Gília, a gente sempre pergunta pros nossos convidados aqui, e você que é um cara velhaco de igreja, com certeza você tem, a experiência mais engraçada, aí é engraçada mesmo, Aham. você já teve na igreja ou em algum contexto de igreja. Aí pode ser célula, viagem, Gente tropicando. uma ou mais. Aí se tiver mais de uma, vocês lembrar aí alguma coisa, sua, de repente, pregando. Cara, minha não tem, mas como eu sou um com a minha esposa, Vai entregar. eu vou Cuidado, contar hein? um dela. Já esqueceu as datas já, você tá correndo Eu vou risco. contar um dela. Não, mas é que, cara, eu não sei, eu acho que de imediato, assim, não me lembro de um meu, assim, Não, mas pode ser dela, não tem além problema, de pedir pro pessoal aplaudir com o cálice da ceia e o pão na mão, assim. Acho que eu não. Mas ela uma vez ministrando, o Fabinho conta essa história, né? O Fabinho e ela conta essa história. Por isso você chama, eu falo, você tem muita história da combinar risada. já. E aí eles contam que ela tava ministrando louvor, ela é ministra de adoração, né? E ela tava ministrando louvor, empolgação, música de celebração. E ela vai, vamos lá, igreja, tira o pé do chão e não põe mais. Aí a galera se olhou assim e ficou assim, cara, como assim, né? Como que a gente vai conseguir isso, né? É o dom, pega aí. E aí é isso, né? Pra fase já Quem não põe mais é bravo. Tira o pé do Só chão quem e tá não em põe pecado mais. põe o Isso que eu pé ia do falar chão. agora. Quem colocou é porque tá em pecado. O crente raiz já vai achar que é isso. A outra... O Fabinho é primo do Pedro, né? Primo do Pedro. É. Primo do Pedro Ferreira, né? É isso mesmo. Ele é primo do Pedro. Aí, o Gil já conhece, já dá. A ponte tá feita. Tá feito, pronto. Ah, mas o Gílio vai fazer a meiuca pra Não, nós. vambora. Cara, deixar vambora. aqui gravado, Fabinho. A gente quer você aqui já. Vamos combinar aí Vamos pra você, lá, pra cara, gente vamos fazer lá. uma resenha aqui. Vai, mano. Que a gente sempre faz também é uma experiência igual você contou agora, né? Mas se você tiver mais alguma, sobrenatural, assim, algo que impactou a sua vida no sobrenatural com Deus. Cara, tem 3 experiências que eu carrego comigo assim, mas eu acho que uma mais interessante, já que você falou sobrenatural assim também, foi a vez que eu fui batizado no Espírito Santo. Show. Que não foi na igreja. A gente já viu A conversão Não foi na igreja, mas foi um sonho, cara. legal. Foi muito bizarro, assim, porque foi um sonho. Eu sonhava que... Tava dormindo à noite mesmo. E aí eu sonhava que eu estava num determinado lugar e eu tava olhando pro céu. Uma montanha, assim, um lugar um pouco mais alto. Uhum. E eu olhava pro céu. E quando eu olhava pro céu, eu via um cavalo, assim. Um cavalo branco, mas com as cristas, assim, todas de fogo, assim, e tudo mais. O rabo de fogo, assim, e tal. Um cavalo muito lindo, muito lindo. E ele cavalgava, assim, ó. E eu ficava, nesse sonho, eu ficava olhando pra esse cavalo, assim.
E ele indo. De repente, ele dá uma volta assim e vem em minha direção. De repente ele vem vindo, e eu falo assim, cara, o que vai acontecer agora? Esse cavalo vai me atropelar, alguma coisa do tipo. E aí, ao invés dele aumentar o tamanho dele, ficar maior, ele diminuía. Ele vinha ficando, e proporcionalmente ele ia diminuindo, e quando ele chega bem próximo de mim, eu faço... E quando eu faço isso, ele entra na minha boca. Rapaz. Ele entra dentro da minha boca. Quando ele entra dentro da minha boca, começa a orar em línguas no sonho. E tal. E de repente eu acordo do sonho e eu tô orando em línguas. Cara, eu tô orando em línguas, cara. Batizado no sonho. No sonho, através de um sonho. Óbvio que eu já tava pedindo isso pra Deus, né? Mas fui batizado dessa forma, cara. Que massa, cara. Que massa. Eu venho a cavalo. Rapaz. Cara, foi muito demais, assim, tipo, não precisou de uma imposição de mãos, assim, nada. Pum, aconteceu, cara. Que massa. Aí a confirmação nem tá aí, meu amigo. Aí foi. Aí legal. Aí rodou. Que massa. Show de bola. Gili, cara, espero que você esteja curtindo, cara. Valeu demais pela sua presença aqui. É um privilégio, igual a gente falou, né? Antes a gente só conhecia você de ouvir falar. Aí agora a gente teve esse tempo aqui de mesa. Depois a gente vai ter um tempo lá comendo ranguinho do gente boa. Aí pra gente ter esse tempo extra. Mas é um prazer ter você aqui. Já deixar o abraço também do Alex, que não pôde estar aqui, mas nosso pastor. O Alex é demais. Que fez a ponte aí com você. Nosso pastorzão aí. Então, te agradecer pela presença, agradecer a igreja, né? A Batista da Glória, por ter liberado e abençoado você estar aqui, né? Nessa noite. Sim. E é isso aí, mano. Tamo junto, igual a gente falou do Movimento SDA. Mas não só, né? Especificamente, até que o pessoal sempre fala isso na reunião. Que não é só por causa da SDA, mas que essa unidade se mantenha. E é uma coisa assim, a gente vê no podcast uma grande oportunidade. A gente tá trazendo líderes das outras igrejas aqui pra trocar ideias, tal. Então, muito massa, mano, ter você aqui. É um prazerzaço mesmo. Top. Espero que você tenha curtido. Claro, cara. Precisando de nós, tamo aí. Tamo junto. E agradecer também a galera que acompanhou, né? A gente até aqui, vocês que acompanhou. Valeu, gente. Valeu. Vamos pensar... a hashtag tem que ser dessa experiência, né? Com certeza. Cavalo de fogo. Hashtag cavalo de fogo. Hashtag cavalo de fogo, deixa aí. Esse corinho evangélico. Então, se você acompanhou até aqui, deixa essa hashtag, já curta esse episódio, compartilha com alguém. Com certeza teve alguma história que a gente conversou aqui, uma experiência que vai abençoar a vida de alguém. Agradecer o Gente Boa, tá até na tela aí, que patrocinou mais. Ele sempre aparece, não era assim. O negócio aqui é diferenciado. Tá com a gente desde o começo aí do podcast, fortalecendo a gente. E é isso aí. Esqueci de alguma coisa? Lê, gente. Agradecer o Fiuso, o Vitor. É verdade. Agradecer também a Logos Decor, Sign Logos, que... Uma xícara de poesia. Uma xícara de poesia. Legal. E tem uma galera que ajuda a gente aí, contribui. Se você quer contribuir com a gente, só chamar a gente aqui. Isso aí. E é isso aí, galera. Valeu demais. Tempo sensacional. Se quiser deixar uma palavra aí pro pessoal. Verdade, Gili. A gente vai deixar os contatos. Se você quiser que a gente deixe aqui na descrição. E deixa uma palavra final pra galera. Igual o Vilela, vai ficar pra sempre. Deixa um recado aí. A gente vai passar, mas esse podcast vai ficar aí por um tempão. Cara, eu acho que se eu tivesse que deixar uma palavra final, tenha sempre um coração disposto e disponível para aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Amém, glória a Deus. De bola, é isso aí. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Valeu.